Salve, galera! Mais um Que Confusão! E hoje, eu, o Guto Correia e a lindona Dude Cardoso. estamos recebendo um cara que era pra abrir, né, Maria? É, ele era pra ter vindo, ó, há muito tempo atrás. Era o homem da estreia e veio pra fechar. Será? Fechar a temporada, será? A temporada, galera. Pode Calma, não acabou ainda. Então, Maria, o nosso convidado de hoje... Cara, eu tava ansioso pra falar com ele, mas pior que no dia de hoje que a gente tá esperando ele. Hoje, assim, gente, São abaixo Pedro... de sol e chuva, a gente vem, entendeu? São Pedro disse, já que ele vai... Não, eu vou junto também. Mas assim, ó, o cara é sensacional. Ele é demais. É jogador de futebol. É jornalista. É o eterno presidente do Chucrute. Ah, é? Sim, sim. Novidade. Ele não é jornalista, ele é o jornalista galã. O outro convidado que teve aqui falou. É verdade. Já ele chega pra entrevistar. Mariazinha, quem é o nosso super convidado de hoje? Com vocês, Rafael Faraco. Bem-vindo. Demorei, mas vim. Obrigado pelo convite, que coisa boa estar aqui com vocês. E hoje a gente vinha de qualquer jeito, né? De barco. Ele já chegou aqui falando que veio de barco. Tá chovendo demais, mas que bom receber o convite. A gente tá há um tempão, né? Já. E no futebol, que nós jogamos juntos, né? Uma vez por semana, toda semana eu ouço. E aí, quando é que você vai? Hoje deu certo. Hoje, graças a Deus. Tô de férias, né? Tá talvez aqui, né? por isso, Tá talvez aqui, por isso. Porque a nossa vida, ela é de vocês também, né? Acho que hoje todo mundo tem uma vida super corrida. E a nossa agenda, graças a Deus, ela é puxada, né? Graças a Deus, porque tem trabalho, a gente não pode reclamar, tem mais o que agradecer. É motivo de agradecimento diário. Mas que bom que deu certo, um prazer enorme estar aqui. Tô à disposição de vocês. Já cheguei com moral, né? Tenho 2 canecas. Você tem uma caneca bonita, né? Agora linda o pessoal vai perguntar por que 2 canecas, O né? pessoal perguntava pro Jô sempre, o Jô dizia isso, né? Sim. Ele dizia, não, é água, que é água, tal. Às vezes um convidado vinha, Zeca Pagodinho sendo entrevistado. O Zeca, não vou tomar água, né? Então dá cerveja pro Zeca, mas e aí, não vai me acompanhar? Então cerveja pro Jô também. Aqui nós temos 2 porque eu tô de férias, né? Com certeza. Pessoal, entendeu? Uma é água que o passarinho bebe, a outra não, entendeu? É isso aí. Porque é gelada, né? Na verdade, é água normal e a outra também é normal, mas tem gelo. Tá bom. É isso. Saúde. Essa é uma boa definição. Com certeza. É isso aí que a gente tá fazendo aqui. Ô, Faracão, cara, muito obrigado. Muito Imagina, obrigado. eu que por vir. agradeço. Sim, sensacional. Eu tava ansioso por esse dia. Nossa, eu preciso falar, né? A voz dele é igualzinha da TV. Pô, eu tava aqui. Impressionada! Eu tô sendo seduzido. Essa voz tá entrando aqui no fone, ela. Fala, gato, fala, vai. Eu sei que tu tá afim de falar, vai. É que quando chega um cara bonitão assim que nem tô aqui, a Maria costuma dizer assim: Não. Hoje, gente, é aquele gato. Não sou eu, gente, é ele, vocês sabem. Diz Você que o não cara falou é gatão, porque né? eu tô sem moral. Não, é ele que gosta. Ele ficou pro Edson, você é um preto gato. Agora eu tô esperando ele falar pra ti. Não, Vai. eu já disse ele, que era o jornalista galã, que ele é bonitão e tal. Entendi, tá bom. O outro convidado que teve aqui disse que ele era muito bonito, Sim. que esperava muito esse bate-papo aqui no Que ansioso. Confusão. Só amigos passaram por aqui, né? Cara, que bom, né? Que bom. Que bom. Você sabe que essa história da voz foram 11 anos e meio apresentando o Bom Dia Santa Catarina. O Bom Dia Santa Catarina, um jornal matinal, quando eu assumi o Bom Dia lá atrás, em Te vi várias 2010. Em 2010, ele era das 6h30 às 7h30 da manhã. Depois das 6h30, depois das 6 às 7h30, depois das 6 às 8, depois das 6 às 8h30. Tudo isso aconteceu nesses 11 anos e meio. E é um jornal muito audível, digamos assim. Sim. Tem muita gente que tá se arrumando pra sair, vai escutando o jornal, e a hora do futebol quer ver um gol, tá ali escovando os dentes, mesmo? bota a cabeça pra fora ali e tal, pra dar uma espiadinha e tal, depois continua. E a voz, ela acaba sendo muito característica, né? Sim. As pessoas... Nessa temporada eu tava em Balneário Camboriú, e ainda essa na anterior. E ainda muita gente de máscara ainda tal, então as pessoas às vezes não, só no olhar, às vezes não reconhecia. E aí tu pressupõe, apesar de ser um jornal estadual, que tu tá fora de Florianópolis aí, mas as pessoas reconhecem porque assistem, acompanham, mas eu tenho 3 gatos em casa, né?
3. Vamos poder falar sobre isso também. Fazer um sucesso na rede social. E aí eu fui num pet shop lá e uma senhora tava de costas. E aí quando eu falei com a moça que tava atendendo, eu falei, oi, tudo bem? Então, ela na mesma hora ela virou, opa, conheço essa voz. Sim. Tudo bem e tal. E acaba marcando desde os tempos da rádio, quando comecei. Bom Dia Santa Catarina, muito característico. E eu lembrei disso porque vocês falaram, né? A voz do Jornal do Almoço. Que engraçado isso, né? Curioso, as pessoas se identificam com a tua voz. Sim. Cara, e a gente acaba se identificando muito com o jornalista de televisão. Porque ele tá praticamente todo dia nas nossas casas, né? Naquele mesmo horário. E eu me recordo uma vez que teve um jogo do pessoal ali do Catarinense contra a OAB. Eu lembro, faz muito tempo isso. Jogou o Marcel, jogou o Neves, tu jogou também. E eu tava sentado no banco, assim... E ficava ouvindo a tua voz, aquele volante, né? Aquele volante... Não, era no Catarinense, mas era o time do Chucrute. Ah, era o Chucrute, claro, então, naquele dia? Era o time do Chucrute. Ah, então tá. Então eu não participava do Chucrute. Vencemos de 4-3, se eu não me engano. Foi um gol de diferença só também, porque não havia essa diferença toda. Tu ainda não tava na equipe? Não, eu tava. Joguei esse dia. Ele tava, mas quando é contra a OAB, hoje é pra entregar tudo aqui, não tem, né? Me perguntaram, não tem? Não tem. Não, hoje é aberto pra galera. Tudo. Horário liberado, sem... Toca a ficha. Sem censura. E nós jogamos 2 vezes o Chucrute, viu, Maria? 2 vezes contra a OAB, que tava se preparando pra disputar um campeonato. E ganhamos as 2. Por isso e essa foi uma delas, né? Por isso que a gente foi pro campeonato e também não ganhou o campeonato. A gente já perdeu pro Chucrute na preparação. Esse time é bom. E aí, eu ouvi aquela voz e... Isso aí, eu ouvi aquela voz lá sentado e eu falei pro Hugo Mundi. Naquela época eu falei, Hugo, porra, o Faraco falando ali, parece que a TV tá ligada, né? Dá vontade de botar no mudo. E ele fala bastante em campo, tá? Ah, é? Ele fala, ele gosta muito de conversar. É um bom comunicador no gramado. Eu não consigo. Me transformo completamente. Lá, né? Digamos que no jornal é diferente, né? Aí tem que manter a categoria lá no futebol. Só que também tudo fica ali, né? Passou do... Sim. Depois acabou o jogo, né? Outra história. Mas durante o jogo, os árbitros aqui não gostam muito, né? Aquele que fica no... Ouvi ali no ouvidinho, falando um pouquinho, incomodando. Qual é o jogador que me faltou aqui? Pensei em... Um Simeone da vida, um que fica no... Que fica no ouvido, assim, do árbitro? D'Alessandro. Som D'Alessandro. D'Alessandro incomoda, né? Só muda o idioma, então. Mas na bola é tipo o Casimiro, assim? O Casimiro tá jogando demais. Tá jogando demais. Tá mesmo. Tá um dos destaques do Brasil, né? Sim. Cara, esse cara joga demais, cara. Joga demais. Então quer dizer que Faracão vai estar no Catar? No Catar, claro. É? Vamos assistir essa reta final da seleção brasileira aí na Copa do Mundo do Catar. Pô, que legal, cara. Peguei férias, né? Foram férias de última hora, sim, mas para dar uma descansada. O ano realmente foi um ano muito puxado pela questão política, os novos desafios, assumiu o Jornal do Almoço, né? Depois de 36 anos, o Mário como apresentador, então é um momento histórico também para nós. Acho que até, independente se era eu ou se não era, enfim, mas a saída do Mário, eu acho que é um momento marcante também no jornalismo de Santa Catarina. São 36 anos. O que fazíamos há 36? Eu tenho 40, tinha 4 anos de idade, o Mário estava assumindo então o Jornal 23? Do Almoço. Não estavas nem aquecendo ainda. Não estavas nem aquecendo. Hein, Guto? Não é pra falar, né? E tu tem quanto? Eu tenho 39, eu tinha 3 anos. Muito... Nossa, ele revelou a idade, galera. Tô quase lá, vou fazer 40 também. Mas a aparência tá invertida. Né? Porque se olharem pra nós, eu acho que dão 40 pro Guto e 39 pra mim, né? Isso é uma provocação. Sabe, ele me provoca assim porque lá no gramado ele não tá tendo muito sucesso contra mim. Ele adora dizer que ele é o camisa 10. Joga demais. Camisa 10. Nosso Iniesta. 10 não, né? 8, né? É nosso... 8. Pra 10 assim não vai? Não, né? É mais um jogador que, por um lado, boa virada de jogo, a bola cola no pé. É um Iniesta. Acho que o 10 é um Zico, né? Um ponta de lança. A nossa produção ali diz que não. Nossa produção joga também no time. Subiu agora das categorias de base. Mas depois nós vamos voltar pro futebol, Faracão. E a gente tá conversando aí, falando da questão do JA, o que eu imagino pra ti, cara, aqui em Santa Catarina, né? Seja o topo, assim, talvez, né? Da questão da carreira. Mas conta pra gente aí um pouquinho o que te influenciou, por que o Faraco escolheu ser jornalista? Isso já era uma coisa que despertou em ti muito cedo? Quando eu pensei em fazer vestibular, como qualquer adolescente, né? Enfim, naquela idade, 16, 17 anos e tal. Sim.
tinha várias dúvidas, né? O que eu vou fazer? Eu fiz aquele teste vocacionado e tal. Sim. Né? Enfim, a mãe na época levou para fazer e deu tudo na área de humanas. Uau. As 4 primeiras opções, era medicina, era assistência social, era, enfim, tudo nessa área. E a quinta opção, jornalismo. Área da comunicação. Sempre muito comunicativo também. Mas o ponto fundamental tem a ver com o que a gente estava conversando agora. A questão do futebol, da paixão pelo esporte. Eu sempre fui um apaixonado por esporte, todos. Sim. Sempre gostei de jogar muito, todos, principalmente o futebol. Certo. E eu fui, de fato, atleta mesmo, né? Eu fui atleta de futsal federado, joguei na seleção de Florianópolis, foram 9 anos. Joguei nos juniores do Figueirense por alguns meses. Do Figueirense? Sim, do Figueirense. Eu costumo dizer, mas já que o que eu prometi que é... Vou respeitar. Aqui eu prometi que... Vou usar o termo em homenagem ao nosso querido Edson, meu colega e amigo, né? Sim. Como eu disse que o papo era reto. Então, pela primeira vez, eu tô falando que... Geralmente eu falo num time de Florianópolis e tal, enfim. Mas joguei. Foi rápido, porque eu já tinha parado. Já tinha botado na cabeça que eu ia, né, levar a sério os estudos, enfim, estudar para vestibular e tal. Ah, nessa época que tava no Figueira, tu já tava estudando. Eu fui pro campo, esse foi o meu grande erro, talvez, né? Se quisesse ter levado a sério e tem um pontinho de frustração, porque eu sempre gostei demais. Demorei muito para ir pro campo, já fui com 18 anos, então já era primeiro ano de júniores. E entre o salão e o campo, eu fiquei 1 ano parado praticamente. Aí recebi uma ligação de um amigo que na época era diretor do Figueirense, das categorias de base, também fazer um teste e tal, enfim. Daí fui, tinham 7, não era época de teste, tinham 7 só fazendo testes. Aí uma semaninha dispensaram 5, ficaram com 2, eu e mais um. Sim. E aí fiquei 2, 3 meses ali treinando. Era o Emerson Maria, o técnico da categoria dos juniores na época, e o Luiz Carlos Cruz era o técnico do profissional, em 2000 isso. Copa João Avelange. Mas aí eu acho que eu já tinha passado o meu time. Né? Se eu tivesse ido com 14, 15 anos, talvez vocês estivessem entrevistando aqui. Um jogador de futebol. Ou nem tivesse ouvido falar um dia, né? Porque poderia ter sido um jogador frustrado, poderia ter sido... Sim. Mas eu acho que o jornalismo, a comunicação ia perder muito. Eu acho. Que bom, fico feliz. E agradece. Essa voz incrível. Né? Quem é que marcar a nossa cabecinha de manhã cedo, meio-dia? Mas não é só a voz, são as opiniões, é o posicionamento, né? O homem é um craque, Quer dizer, então, que se ia jogar alguma coisa, não sabe, mas daria boas entrevistas. Isso com certeza. Boas entrevistas. É verdade. Isso é uma coisa que sempre marcou e isso é algo que é muito legal, porque eu comecei pelo jornalismo esportivo. E eu sempre defendi isso, a liderança... Né? Já que a gente tá falando de esporte também, a liderança não é algo que você compra na prateleira, né? Você não... Vou fazer um cursinho para ser líder, é algo que tá... E todos os locais que eu passei, né? Todos os lugares, principalmente na época do futsal, tal, eu sempre fui capitão das equipes. Sim. Inclusive, em times que eu olhava assim pro lado e dizia, gente, esse time aí eu não vou jogar nunca, né? Sim. E quando eu começava ali os treinos, tal, uma partida, outra eu já era titular, daqui a pouco eu era capitão do time. E aí eu sempre joguei atrás, sempre fui marcador, então... Falador, 1,90m, tem 1,90m? 1,90m. Daí... Caraca. Fazia o trabalho sujo, que a gente diz, pra gurizada que realmente tinha um talento maior, né? É por isso que eu gosto... Marquinhos, por isso que eu gosto... Jedson. Mas turma boa, turma boa. O Jedson jogou contigo também? Jogou comigo. O Jedson é gente boa. O Samuel, que a gente trocou ideia aqui, mora lá no Jedson. E eu já morei lá também. Já morei lá no Jedson também. Verdade. O Jedson aluga lá pra rapaziada. Qual o Samuel? Samuca? O Samuel Nonato, cantor. O cantor. Gente boa pra caramba. E aí? Não respondi a tua pergunta. Não. Tá. E aí, então, foi a influência do esporte e aí eu decidi fazer jornalismo pelo jornalismo esportivo. Então, assim, eu não vou jogar, vou cornetar. Então, assim, vou entrar nessa área porque gosto demais de esporte e quero ser um jornalista esportivo. Sim. E comecei assim, na verdade. E aí depois os desafios apareceram e eu sempre fui de abraçar os desafios. Eu não lembro de ter dito não quero isso, não quero aquilo, quando colocaram um grande desafio na minha frente. Sim. Geralmente eu encaro. E aí, quando eu entrei porque o que aconteceu? Eu comecei a minha carreira fazendo um estágio na assessoria de imprensa da Celesc, mas eu estava na faculdade ainda, tal, era mais para ter uma experiência. Não tinha nada a ver com o que eu queria. Sim. Fiquei 1 ano ali. Depois eu saí. Aí, continuei estudando. Já no ano seguinte, pintou uma oportunidade para eu trabalhar numa rádio comunitária em São José. A rádio legal, super escutada e tal. Sim. E aí vem um primeiro episódio interessante dessa minha curta carreira, digamos assim,
que talvez não tivesse nem iniciado por este episódio que eu vou contar agora. Conta. Eu ia lá, não ganhava nada por isso. Sim. E era uma rádio, uma rádio que existe até hoje, uma rádio que toca música, né? Uma rádio que hoje a gente vê muito rádio que da área do jornalismo, enfim, de notícia, já no FM. Mas antigamente não tinha isso. Rádio FM era música. Sim. E aí música, mas a cada hora o locutor dava algumas notícias. Ah, sim. Divulgava algumas notícias, né? Como tem outras rádios também, musicais, enfim. E eu fazia essas notas. Então eu pegava o jornal, na época o jornal impresso mesmo. Uau. Pegava lá o Diário Catarinense. E aí folheava, separava algumas notas, escrevia as notas para ele e entregava. E aí 10 da manhã, hora do noticiário aqui, rádio, tal, enfim. E aí ele passava a notícia. Aí teve um dia que ele me disse, Rafael, hoje nós vamos fazer diferente. O locutor, hoje nós vamos fazer diferente. Ah, é? Como é que vai ser e tal? Não, hoje tu vais no microfone e vais ler as notícias. Eita. Sério? Não, sério. Eu fui lá pra salinha, fiquei nervoso. Não vou conseguir. E agora, como é que vai ser? Enfim, fiz a nota, tal. Sentei lá no microfone. Ei, Rafael Faraco, tal. Enfim, aí li a nota lá. Passei algumas notícias, tal. Aí saí feliz. E aí? Não. Tocou uma música. Disse, não, foi muito legal, tal. Voltei pra salinha pra preparar a notinha pra próxima hora, pra que o locutor pudesse ler. Ou eu mesmo, né? Agora já tava ali. Né? Já tava empolgado? Já tava se achando. Já tava, tinha uma intimidade ali e tal. Já enfim, deu certo. Exatamente, já deu certo. Aí daqui a pouco eu entrei ele na sala e falei, Rafael, vou conversar contigo rapidinho. O que houve? Ele assim, não, a próxima vai ser comigo de novo. Assim, não ficou legal? Não, teve um probleminha aí. O dono da rádio tava na rua e ouviu. Né? Como não estava programado e tal, ele ouviu, ficou surpreso, na hora ligou pra cá. Rapaz, o homem deu uma bronca e disse, pelo amor de Deus, não coloca mais esse rapaz no microfone, que ele não tem a menor condição. Sério? Então, assim, não bota ele mais, pelo amor de Deus, tal, enfim. Rapaz, aquilo ali acabou comigo, né? Estudante de jornalismo. Sim. Querendo trabalhar na área, tendo uma primeira oportunidade, numa rádio, enfim. E aí, uma ducha de água fria dessa, nunca mais voltei, fui pra casa. E aí conversei, morava com meus pais na época e disse, mãe, tô fora, vou largar a faculdade, não é essa a minha área, tal, enfim, não quero mais. Não, só que faltava... Que adolescente sempre faz, né? Desistir na primeira aula. Só o que faltava, exatamente. Só o que faltava, não vai, não tem... Aí foi toda uma negociação, eu tranquei 2 cadeiras na faculdade na época, aí ela, tá bom, então tranca 2 cadeiras, reflete aí e tal. E aí depois eu acabei retomando as cadeiras, mas pouco, muito pouco, eu não desisti antes mesmo de começar. Quando retomou? Já no semestre seguinte, daí eu comecei a recuperar a vontade. Isso, porque aí no semestre seguinte eu tive uma outra oportunidade, já em 2004 então, uma equipe de esportes estava sendo montada numa parceria com a Jovem Pan de São Paulo, a Rádio Santa Catarina, aqui em Florianópolis, do saudoso Gastão de Bois, querido Gastão de Bois, foi quem me lançou, de verdade, para valer, né? No rádio, e ele montou uma equipe de esportes, e eu fui lá, fiz um teste e tal, e ele... tranquilo, também trabalhava de graça. Todo começo é duro. Às vezes as pessoas acham, tá lá, Faraco fazendo casamento, formaturas, eventos corporativos, já tem a TV, o JA, a TV, o rádio, a CBN, a coluna no NSC Total. Não, teve uma luta? Ninguém... O primo ajudou. Pelo contrário, né? O primo já estava lá, mas a gente se aproximou pelo jornalismo. Mais. Nós nos vimos, eu e o Rodrigo Faraco é meu primo, comentarista esportivo, nos vimos só em festa de família uma vez por ano, e olhe lá. Sim. Então, a profissão nos aproximou. Foi o contrário, depois posso contar essa história também. Conta tudo. Aqui, é por isso que a gente traz os convidados, pra vocês verem como é que é a vida. Pra falar, ainda trazer um comunicador, e aí ferrou de vez, vai tomar conta. Com certeza. De vez em quando a gente tem que lembrar de falar um pouquinho aqui também. Porque senão o Anderson não consegue fazer os cortes, entendeu? Aqui. Só assim, contraponto, mas só mexendo a cabeça. Não pode ficar assim o tempo todo, pelo amor de Deus. E só queria mandar um recado lá. Claro. Aquela rádio, ela ainda funciona, essa rádio Eu aí? acho que sim. Mudou não mesmo? Não sei. Porque, olha, não colega... Não procurei mais saber. Te contar o seguinte, pra contratar o Faraquinho agora, já não dá mais pra ter aquele trabalho free, não. Agora já... O cachê do homem agora é pesado. Precisem. Acabou dando certo, né? Eu faço muito media training também. Pra executivos e tal. Isso é muito legal, né? A comunicação. E uma coisa que a gente trabalha muito é isso. Às vezes as pessoas falam... eu acho legal. Tá valendo também. Faraco, tens um dom.
Não é bem um dom, né? Eu acho que todo mundo tem esse poder. Todo de mundo, comunicação, claro né? que sim. Sim. Comunicação também é treinamento. Alguns desenvolvem mais rapidamente, outros desenvolvem com um pouco mais, mas todo mundo é capaz. Sim. Treinar. Então, é algo que tu consegues desenvolver. Mas a história da rádio, aí ele vem trabalhar com a gente então, tal, e aí comecei como plantonista esportivo. Opa. Plantonista esportivo, na transmissão de rádio, Da o área que já narrador, o queria. comentarista, o repórter de campo e tal, e o plantonista não vai pro estádio, fica no estúdio, de olho em tudo que tá acontecendo ao redor do mundo, nos outros jogos da rodada e tal, e vai informando, né? Sim. E aí o narrador Guto tá lá, a bola pela direita, e aí o Faraco plantonista entra. Tem gol! Gol aonde, Faraco? No Maracanã, o Flamengo empata, o grande clássico, Fla-Flu, Flamengo 1, Fluminense 1, 45 do segundo tempo, falando de tal, informando, tal. E assim, Cara, pô, tu falou agora Senhora. disso. E eu queria mandar um abração pra um cara que estudou comigo, que é o Alex. Pá, eu não vou lembrar o sobrenome dele agora, mano. Mas a gente estudou muito cedo. Eu também não lembro se foi no instituto ou se foi em outro colégio, eu não me recordo. Mas a gente mas era estudou contigo, estudou, tu era lembra, bem né? jovem, ali Tá. 10, 11, 12 anos, nessa fase. Alex, se você estiver vendo. 9. se você E, talvez cara, ele tenha estudado fazia no muito instituto, isso. Alex, talvez. Talvez É você, você. por favor. Ele, cara, ele sempre foi figueirense, o Avaí, né? Então a gente ficava sempre nessa resenha de Avaí e Figueira e, cara, era dentro da sala, era direto. Ele olhava pra mim, na escola todo mundo sempre me chamou de Luiz, né? Porque Luiz Gustavo, mano. Então, se o cara me chama de Luiz, eu já sei que estudou comigo, entendeu? Aí o cara falava, daí Luiz! E eu, opa, tem gol! Se eu na sala, professora... E aí? Gustavo, Alex de novo, ele. Calma, professora. Gol aonde? Eu largava pra ele. Era direto. Aí Muito ela bom, dizia, ó, né? então faz o seguinte, ó, vai os dois pra coordenação brincar de tem gol lá. Isso acontecia assim. Tinha um narrador que trabalhava com a gente, um fenômeno, ele era ótimo e tal, mas às vezes ele tava numa fase que já não tava escutando tanto, né? E aí eu dizia, tem gol! E nada. Vai tocar a bola pela direita e tanta grande, a bola pela esquerda, e a bola ia, a bola voltava, era tiro de meta, e a bola... Tem gol! E aí a bola ia, a bola ele voltava. seguia nada do e gol. ele seguia, ele me esquecia. E, tem gol! Ele, gol de Faraca, agora já tá 3-0 na Vila Belmiro. Poxa, Santos aí. 3! Complicado. Foi um período muito legal, assim, que eu guardo, assim, com... Tudo isso tinha, né? A gente trabalhava Era uma rádio pequena, trabalhava de graça, a TV do quarto ainda era aquela caixotinha, né? Aí eu pegava, botava a TV embaixo do braço, levava até o plantão da rádio, botava uma TV, internet. Nosso amigo, que é meu melhor amigo até hoje, né? Todo mundo sabe disso, estuda comigo desde os 2 anos de idade, Gustavo Neves, que joga com a gente no Chucrute. Sim. Ele também estava naquela, também não tinha se encontrado profissionalmente e tal. Eu levava ele comigo, ele ficava auxiliar do plantão. Sim. E tal, e não sei o que tal. E aí, às vezes, ele comentava, pô, o Faraco... Pô, todo mundo dizia Faraco e tal, não sei o quê. Dá os gols, que o plantonista, isso é importante. Dá os gols tudo na frente, não sei o quê. Aí o pessoal dizia, mas ninguém ouve, né? não, mas ninguém ouve. Eu ficava, sempre tem alguém ouvindo. Tanto é que depois a gente foi indo pra frente, né? Cara, Mas que era um tempo massa. bom. Massa, né, massa? Depois reportagem de campo, fui setorista. Porque naquele mesmo ano, em 2004, trabalhando na Rádio Santa Catarina com essa parceria com a Jovem Pan, 2 meses depois já recebi um convite para a Rádio Guarujá. E aí a Rádio Guarujá consagrada, né? A rádio mais antiga, enfim, nessa área esportiva, então nem se fala, jornalismo também até hoje, né? E aí eu não gosto muito de abandonar barco, eu sou muito humano para essas coisas, a minha palavra... Eu sou aquela da época do fio do bigode, né? Então pra mim é super importante. Não vou falar fio do cabelo porque eu não tenho de onde tirar, né? Alô, doutor? E aí eu disse, não, obrigado. Aí recusei o primeiro convite. Na época o Paulo Branco, narrador Paulo Branco, Sim, era coordenador na Guarujá. Aí um mês depois me fez um convite novo, daí eu vi que eu precisava ir, né? Porque senão eu ia ficar ali, a coisa ali não ia pra frente, eu trabalhava de graça e tal. Aí comecei a ganhar meu primeiro salário na Guarujá. No mesmo ano, Carlos Alberto Ferreira, que era coordenador da CBN, já fez... Então, tudo isso no mesmo ano, 2004, já me fez um convite para ir para a CBN. Nossa, mas aí eu não muito fui... rápido. 2004, tudo isso. 2004, tudo isso. Tudo isso. E aí Estudando, né? Estudando também. E aí eu não quis ir porque tinha uma promessa na Guarujá que aí, além de ser plantonista e repórter de jornalismo e tal, porque já tinha isso lá na rádio, eu seria então setorista, né? Setorista, um repórter que vive 24 horas exclusivamente um determinado assunto, né? Setorista de política, setorista do Avaí, setorista do Figueirense. E aí fiquei 3 anos nessa, né? 3 anos e meio aproximadamente, cobrindo Avaí e Figueirense
todos os campeonatos, Brasil afora. E também foi mais uma experiência muito legal, de muito enriquecimento de vocabulário, de muito improviso. Com certeza. Peguei em 2005 o Figueirense com o Edmundo, que foi uma época também muito legal. 2006, a melhor campanha do Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série A. Peguei o Avaí em bons momentos também. Pegasse o Avaí 8 e 9 ali, não? Não. Aí eu já tava... Aí em 2007, eu recebo um novo, 3 anos depois, recebo um novo convite da CBN. E aí eu já saí inclusive da Guarujá pra CBN pra ganhar menos. Um pouco menos. Mas porque eu já tava de olho também na televisão. Era hora, eu acho, que dar uma... Dito e feito. 2 meses de rádio, já comecei a cobrir férias na TV. Sim. Tinha um diretor lá na época, o Cleiton Celis, já... hoje ele tem um portal, enfim, um profissional também super renomado. E ele gostava muito do meu trabalho. Então, já começaram os testes ali na TV. O Carlos Alberto da rádio também incentivava muito. E aí, 1 ano, depois de cobrir 4, 5 meses de férias na televisão e trabalhar 1 ano na rádio, aí eu saí definitivamente da CBN e entrei na RBS TV, né, na época. Sim. E agora, mais recentemente, já como NSC, em 2020, novembro de 2020, eu tive a oportunidade de voltar a conciliar o rádio com a TV e no comecinho de 2021 também uma coluna no NSC Total. Então hoje a gente diz que é um profissional multimídia, né? Então a coluna no site, um programa agora, em 2022, eu tinha um programa à tarde, agora de manhã quando o Mário Mota saiu, eu assumi o programa dele também na rádio, além do Jornal do Almoço. Então tenho notícia na manhã na CBN e o Jornal do Almoço na TV, um pouquinho da minha trajetória. Fui homem do tempo, repórter de tudo que vocês possam imaginar, buraco de rua, entrevistas exclusivas, e grandes coberturas, Boate Kiss, Chapecoense, grandes enchentes no Vale do Itajaí. A gente lembra assim das mais tristes, que acabam sendo muito marcantes, né? Mas enfim, né? São quase narrador de carnaval, né? Eu narro o carnaval para a empresa, né? Os últimos carnavais fui eu que narrei, junto com o Ed e com a Laine, o Ed Soul. Então, assim, uma trajetória de 16 anos de casa que eu guardo com muito carinho. E como é que foi essa tua transição de sair da rádio e ir pra TV, Faraco? Foi muito pesado, assim, pra se passar a ver nas câmeras? Na verdade, foi um período de preenche aí pra nós que eu tô de férias. Tô de férias, tá louco? Num horário desse. Bora, nós estamos produção. aqui. Isso. Depois de encarar o que a gente encarou pra chegar. 11 anos e meio de Bom Dia Santa Catarina, tendo que acordar às 4 da manhã. Nesse horário, certamente não estaria bebendo, né? Aliás, eu estaria tentando dormir. O problema aí é porque tem gelo, né? Daí atrapalha um pouco, dá pigarro, essa coisa aí, a voz dá um... Foi um período de adaptação, mas ao mesmo tempo um período de muita inquietude, digamos assim. Porque eu saí da rádio, fui pra TV e eu tive que me adaptar à televisão. E isso nunca entrou na minha cabeça. Por que eu tinha que ser outro Rafael porque eu trabalhava em televisão? Por que eu não poderia fazer? Claro, com as devidas adaptações da época. Por que eu não poderia ser o mesmo Rafael da Rádio CBN, da Rádio Guarujá, da Rádio Santa Catarina, ali na RBS TV? Por quê? E graças a Deus, ao longo do tempo, e eu posso dizer assim com muito carinho, com muito orgulho, que eu participei muito diretamente desse processo local aqui em Santa Catarina, as coisas foram mudando e hoje a gente percebe que o jornalismo de televisão é um jornalismo muito mais solto. E a transformação que a gente fez no Bom Dia Santa Catarina de 5 anos para cá, por exemplo, né? Porque eu saí faz 10 meses aproximadamente, 9. Essa transformação que eu participei, que ajudei a liderar, inclusive, ela fez com que o Bom Dia se transformasse. Nós falamos no começo do programa sobre isso. Num jornal que é um jornal de rádio transmitido pela televisão. Né? Você não via um apresentador com o celular na mão dizendo o seguinte: olha, daqui a pouco nós vamos lá ao vivo lá para falar da ponte e tal, mas antes uma mensagem aqui, o prefeito de Blumenau acabou de mandar uma mensagem aqui para mim e ele disse isso, tal. Ou então, teve um acidente aqui, acabei de ver aqui e tal, não sei o quê, porque não sei. Então assim, a gente aprendeu, e que bom que aprendeu, que a informação, ela precisa estar em primeiro lugar. Antigamente isso não existia, antigamente era assim, existia um departamento na Globo só para analisar a qualidade das imagens. Se a imagem não tivesse qualidade, já não entrava no ar. Hoje é diferente, hoje sem imagem
a gente passa a informação, porque a informação precisa estar em primeiro lugar. E tu acha que essa com o mínimo de organização e de qualidade, é óbvio, né? Sim, mas essa reformulação toda, Faraco, tu acha que teve impacto da internet nisso? Também, Teve? também. A internet veio com todas as forças e outros se alia a ela? lá atrás era o seguinte, não pode falar... Isso eu ouvi muito, eu como apresentador. Eu sempre fui meio disciplinado, digamos assim. Então eu ouvi assim, não pode falar o WhatsApp no jornal. Sim, gente, para com isso. Isso no começo, tá? Sim. Agora, então, seria impensável, né? Mas assim, seria impensável não falar. Não falar, sim. Porque assim, cai no gosto popular... vamos falar. Todo mundo fala o WhatsApp. Todo mundo falava o WhatsApp. Eu posso falar tudo, não tem problema. Não, aqui... Todo mundo falava Até o WhatsApp. Quero que fale tudo. O último convidado falou tudo. Até demais, né? Que confusão! Esse é o nome. Vocês botam o nome do programa, né? Não querem? Não tem como, não é? E aí, e ainda era o começo, não é? Hoje em dia, então, nem se fala, mas ainda era o começo. Mas já era, já caiu no gosto popular. Aí ficavam lá, aplicativo de bate-papo, participe com a gente no aplicativo de bate-papo. E eu falava WhatsApp. Daí, o chefe tava do lado, apresentava comigo, que é uma querida hoje, uma minha amiga, tava olhando pra mim, não pode. Aí escapou sem querer. Aí no dia seguinte escapava de novo, né? Sim. Porque ao invés de falar aplicativo de bate-papo, falou WhatsApp. Claro. Porque assim, tá no gosto das pessoas. Tu não pode ir contra. Até porque tu fala aplicativo, o cara ali na hora, raciocinando rápido, ele pensa 1 milhão de aplicativos. Exato. Até porque hoje O WhatsApp é o WhatsApp, o cara mais sabe. tem é aplicativo, né? Questão, vou dar outro exemplo aqui. Quando o Uber chegou, né? Tem a questão do táxi, tem a questão do... Táxi é táxi, Uber é Uber, né? Aplicativo de transporte. Pô, então, chatice isso, entendeu? Porque chegou dominando o mercado, né? Não em relação aos aplicativos, aos demais. Um outro tentou também se firmar. Mas não adianta, caiu no gosto popular, não tem que remar contra. Sim, exatamente. Regulamentar direitinho, fazer uma concorrência legal, saudável, importante, para que o consumidor seja o principal beneficiado. Sim. E fora isso, segue o baile. Para nós comunicadores, a gente não pode fingir que não tá vendo. A gente não via, num passado não muito distante, os apresentadores não podiam se olhar, né? William Bonner e Fátima Bernardes, casados, né? Na época. Sim. Eles não se olhavam, porque era assim, nós aqui, eu e a Alaine apresentávamos, enfim, nas folgas do mar, apresentava com a Alaine, se não no Bom Dia, com a Adriana Kraus, com a Fabiana Nascimento lá atrás, com a Marina Panis depois, hoje com a Eveline mais recentemente, não podia, né? Cada um na sua câmera, não, né? Então, sim, cada vez mais próximo do público, cada vez mais... Isso está muito diretamente ligado a essa questão da intimidade que vocês falam, né? Sim. Antes nós tínhamos essa sensação de que as pessoas... Elas se sentiam íntimas de quem está lá, porque está na televisão, está todo dia dentro de casa, mas ao mesmo tempo um sentimento maior até de idolatria, às vezes. Sim. Que eu não concordo. Sim. Mas existia. Hoje tem essa sensação de ser próximo e ao mesmo tempo sentir mais à vontade de parar na rua, De falar, né? de achar, de entender que tu és uma pessoa como qualquer outra, e que tu és simples e que tu estás ali para ser atencioso também, enfim. Sim, mas não acaba sendo assim, desculpa, Maria, mas não acaba sendo isso também, porque assim, hoje a comunicação ela chega de várias formas. Antes, por exemplo, o Mário Mota, a gente viu o Mário Mota exclusivamente no Jornal do Almoço. Então tu não e é diferente do Rafael Faraco, por exemplo. Então eu vejo Faraco no Instagram, eu vejo Faraco ali na rede social, eu vejo Faraco no YouTube, eu vejo Faraco em vários veículos ali de comunicação, né? Isso não aproxima mais, porque daí eu não vejo só o Faraco lá formal, né? O Faraco lá apresentando, com aquela fala formal do jornal. Isso não aproxima mais vocês, porque isso torna o cara mais humano, né? O cara não há menor o Faraco tá lá com os gatos dele, que legal, o Faraco gosta de gato, entendeu? Pô, o Faraco tá lá apresentando cerimonialista e tal. Isso aproxima mais o cara, né? Então o cara te vê na rua, ele se sente mais até à vontade. Tipo, não tá o Faraco lá tão distante de mim, aquele cara só formal, né? Não há a menor dúvida disso. Eu acho que é um combo aí, né? É um combinado. É exatamente isso que tu falasse, Guto. Concordo plenamente, não há a menor dúvida disso. Tanto é que os maiores... Vamos lá, palavra que todo mundo... Eu não dou tanta importância, eu não produzo. Eres uma água? Não tem aqui ainda. Tá. Tenho 2 canecas com água, inclusive.
Eu não dou, mas tem muita gente que eu não... Vamos lá, eu não posto nas minhas redes sociais preocupado com engajamento. Tem gente que posta direcionando isso. Tá valendo, né? Hoje em dia, imagina, hoje em dia tá tudo muito monetizado também. Tal, enfim, só que confusão que não tá monetizado. Só que confusão que Mas depois da tua passagem por aqui, eu não tenho dúvida. O podcast mais tem hypado. Certeza? Será que não vai? E aí o seguinte... Não, com a tua passagem aqui, ele vai hypar mais ainda. Certeza. E certamente os posts, os vídeos de maior engajamento são aqueles mais informais, os bastidores, as pessoas gostam mais, se identificam mais. Então tem muito a ver com isso é muito forte, tens razão. E muito a ver também com a mudança da comunicação da televisão, que está diretamente ligada a tudo isso, na questão da internet. Ou tu abraça e estás dentro do teu negócio, porque não dá para concorrer. Não dá para concorrer. Então, assim, obviamente, para a questão do negócio televisão, fatalmente haveria perdas. Sim. E aí, a maneira como tu vai conduzir esse processo, tu freia esse time, né? A TV, hoje em dia, ela ainda é muito forte. Se daqui a 10 anos vai ser menos forte, talvez né? A televisão, por si só, essa que nós nos acostumamos, né? Porque não deixa de ser, mas via internet, o streaming, enfim, uma série de coisas. Então, eu acho que tá tudo muito interligado. Né? Exatamente. E tem essa coisa, né? Porque, por exemplo, o que a gente faz aqui, eu não sei se eu conseguiria fazer na TV, por exemplo, entendeu? Eu não sei se eu me adaptaria ao formato da TV. Ao jeito de falar, né? Porque pra mim aqui é tudo muito tranquilo, né? Lá tu tem uma direção, uma postura, um olhar, uma fala, tudo certinho. E aqui não, aqui embora vocês tenham quebrado, né? Muito, então já mudou muito. E a ideia é mudar cada vez mais. Vou dar 2 exemplos aqui. Eu, por exemplo, tenho uma fama internamente na TV. Eu, por exemplo, é normal que os jornalistas, os apresentadores, eles olhem antes do jornal o espelho que a gente chama do jornal, o planejamento. Eu vou direto pro estúdio. Não. Aí tu vai dizer, é desleixo, arrogância. Não. O meu perfil do Rafael Faraco como jornalista é um jornalista 24 horas. Eu sou um jornalista 24 horas que apresento um telejornal. Eu não vou só para apresentar o jornal. Eu vivo intensamente a minha profissão, conversando com fontes, lendo bastante, de olho nas notícias, informando em primeira mão, na coluna, na rádio, na TV e por aí vai. Muito contato, celular na mão o tempo inteiro. Isso faz com que eu fique mais à vontade para apresentar o jornal. É muito legal, eu ouço muito isso nas ruas. Esse feedback, para mim, é o mais positivo que tem. Que é, assim, impressionante. Tudo que passa pelo jornal, a sensação que a gente tem em casa é que tu dominas os assuntos. Isso eu ouço muito. Isso é muito legal. É o esporte. Um assunto que talvez tenha um tabu aí, porque ele, historicamente, é um assunto mais voltado para as mulheres, ou historicamente... A gente tá ali para isso, para aprofundar, tal, enfim. Só que eu não me preparo antes para aquele jornal. Eu me preparo todos os dias para mim mesmo, para minha profissão como jornalista. E isso faz com que eu esteja todos os dias preparado para apresentar o Jornal do Almoço. Outro ponto, TP, teleprompter. Teleprompter hoje, ele mais me atrapalha do que ajuda. Eu trabalho muito com improviso. Olha o Rafael da rádio. O Rafael da rádio, que queria fazer rádio na TV, hoje com muita facilidade. E hoje tem um recado até da direção, né? Porque o editor foi lá, escreveu. Meu Deus, nossos editores são ótimos, têm o maior carinho, enfim, tal. O editor foi lá, escreveu, e às vezes no início ficava meio chateado, porque o Rafael não lê o TP, aquilo que eu escrevi e tal. Hoje já é diferente. As pessoas entendem que o meu perfil é esse, vem da direção já, inclusive, já ouvi isso. Pelo amor de Deus, não venham reclamar que deixa ele trabalhar do jeito dele, que a gente gosta assim. Deixa o homem. Então, vamos lá, tem porque o jornal, ele vai mudando ao longo do próprio jornal. Então, repórter Maria fez um vivo aqui, o repórter Guto vai ser o próximo a fazer o vivo lá. Aí tem um texto programado pro... Só que a repórter Maria falou alguma coisa que me deu um gancho diferente. Sim. Ela trouxe algo diferente, um elemento diferente, passou alguém por trás dela que eu quis citar. Por que eu vou ler ali se eu já tenho uma outra amarra diferente? Então é isso, a gente tem que estar muito aberto a isso. Então o jornal que eu conduzo, o meu perfil de conduzir, telejornal já há algum tempo, é um perfil que eu procuro
equilibrar muito. É uma montanha-russa. Há o momento da crítica, o momento da cobrança, o momento da descontração, o momento da leveza, o momento do improviso. Ele é muito característico, eu acho que no meu trabalho, e eu não abro mão disso. Teleprompter, né, para quem não conhece, que passa lá o escrito para o apresentador ler, historicamente assim, para mim é o seguinte: cidade, né, para onde eu vou, vamos ao vivo a Joinville. Joinville, nome do repórter e assunto. Qual seria o assunto? Falta de vacina. É aquela TVzinha que fica atrás das câmeras? Exatamente. E o normal é estar tudo escritinho, né? O professor lê ipsilíteres ali. Para mim, o que importa é o seguinte: Joinville, que é o próximo vivo, repórter, nome do repórter, assunto, falta de vacina. Aí eu já sei, porque eu me informei, eu tô por dentro do assunto e tal. Certeza. A maneira como eu vou chamar o repórter X ao vivo de Joinville sobre a falta de vacina, isso é um problema meu. Claro. Por exemplo, lida, né? A Maria vai te fazer uma pergunta já, mas, por exemplo, o Anderson me chamou agora para eu olhar ali no teleprompter e falar que é o seguinte: galera, se inscreve no canal, segue a gente, compartilha, deixa o seu like, um comentário. Deixa o teu like aí agora. Se tu não curtir no final, tu dá o dislike. Não tem problema. Não precisa dar dislike. Não, só faz um comentário. Só assiste, porque até o final a gente ainda tem um monte de história maneira aqui com o Faraco. E o Faraco é sensacional. É esse cara que vocês estão vendo assim, ó. Fala bem, se comunica, é bonito. É um indivíduo como a gente. Demorou, mas saiu bonito. Demorou, mas eu sabia que uma hora ia sair isso. É que eu já tô no segundo, no terceiro. Já tá soltinho, já tá começando. Mas essa caneca é fundo, tem um fundo falso essa caneca. Mas essa questão do repórter, né? Tu viu que no começo a gente tava conversando, eu tava contando aquela história pra ele lá, daquele problema todo que aconteceu. Sim, Tu viu que ele tava assim, né? Tipo, estilo Lucão, quando quer investigar. Tava assim, ó. Só de butuca, O que eu posso captar aí que isso pode se tornar uma informação depois? Como é que o Lucas faz? O ombrinho... Tava com o ombrinho... o Lucão, meu irmão, aquele que tu sabe, aquele lateral direito meia boca. Da base, aquele? O Lucão, tu já sabe qual é o posicionamento, se ele tá fofocando, qual é a parada. Tu tá conversando, por exemplo, ele levanta o ombrinho assim e dá uma concentrada. Tá te ouvindo. Entendeu? Se tá aqui relax, olhando pra lá e tal, tá desligado, tá prestando atenção. Mas levantou o ombrinho e olhou pra cá, ele não olha pra ti. Não ouvido é que fica ligado. Aí... Ele vai legal, né? Entendeu o modo fofoca, né? Ô, Faraco, mas conta pra gente como é que foi pra lidar com essa transição de sair do Bom Dia, passar pro Jornal do Almoço. E como é que é a tua rotina no dia a dia? Pra tá no jornal, fazer a reportagem do diário, né? Alguma coisa assim? Mudou bastante, né? Eu acho que foi não deixa de ser uma conquista. Por quê? Porque o horário, principalmente... Eu tenho um amor pelo Bom Dia Santa Catarina, sempre tratei o jornal como um filho, com muito carinho. Eu nunca tive e não tenho essa pretensão internamente ali de assumir um cargo de chefia, de gestão, não tenho. Mas a história do futebol, da liderança, que nós conversávamos mais antes, as pessoas, e também pelo tempo de Bom Dia, foram 11 anos e meio, então... Né, o mais antigo que estava ali, que era a chefe do jornal, que hoje é a chefe do jornal, estava há 4 anos, eu estava há 11 anos e meio. Então a equipe ia girando e eu estava ali. Então as pessoas, os colegas, né, queridos colegas, todos muito, muito competentes, todos eles, já te enxergavam como um líder nato, né? Porque o Bom Dia era o Faraco era a cara do Bom Dia Santa Catarina. Hoje tem outras pessoas lá construindo suas histórias e tal. Então assim, tem o maior carinho, mas... Ninguém quer ficar acordando 4 horas da manhã a vida inteira. Sim. Quando eu falo que eu tenho 25 anos, ninguém acredita, né? Eu envelheci. Eu brinco com o Douglas. O Douglas, agora falando sério, eu tenho 40 e o Douglas tem 31. Eu já falei pra ele, assumiu o Bom Dia Santa Catarina no meu lugar, nós vamos nos encontrar nos 35. Eu vou voltar um pouquinho e ele vai subir rapidamente. Porque o horário realmente ele é complicado. E eu sempre fui de dormir tarde. Não de ter dificuldade de dormir, mas de demorar para me propor a dormir. Então, normal eu estar conversando e fonte, trabalhando e com o secretário, 11 da noite, 11h30, meia-noite, dia de chucrute, 1 da manhã para acordar às 4. Sim. E assim vai, só que isso vai te desgastando ao longo dos anos, é claro. Com certeza. Então, acho que a primeira grande virada é a questão do horário. Então, hoje, eu não acordo tarde. Eu acordo 6h30 da manhã. Mas comparado com as 4, já são 2 horas e meia a mais de sono. Então, assim, é um pouco mais tranquilo. Eu tinha um programa à tarde na rádio, às 4 horas da tarde, chamado CBN Hub. Hoje é um programa de mais audiência. Na manhã, que é um programa que tem mais impacto, chamado Notícia na Manhã, que é um programa que o Mário foi o único apresentador, apresentou durante 25 anos. Poxa. E que eu assumi também.
foi mais uma conquista, mais uma grande oportunidade, um grande desafio que eu também trago com muito orgulho. Com uma pegada mais jornalística do que eu tinha, mas ao mesmo tempo entendendo que a gente precisava dar uma revigorada ali de manhã, com o meu estilo, o meu jeito diferente, né? Tentar implementar um jeito diferente, cada um tem um perfil, não existe certo e errado. Bastante mudança, né? Bastante. E o fato de estar entrando no FM, então assim, é um jornal que tem um programa de manhã que é um noticioso, né? Um noticiário de rádio, mas tem uma pegada de FM, então assim, o jeito de se comunicar, né? É uma pegada diferente, uma energia diferente, essa é a ideia. E aí assumi uma coluna também no NSC Total. Então, a minha rotina é basicamente acordar às 6 e pouco, já tá produzindo junto com a produtora, a Juliana Gomes, do Notícia na Manhã, as pautas, não, isso é legal, não, isso aqui a gente faz com entrevista, aqui a gente coloca com o repórter, aqui a gente aciona o repórter e tal, porque as principais notícias do dia, inevitavelmente, precisam passar pelo Notícia na Manhã. Rádio é isso, tem que ter impacto, né? Tem que ser relevante, tem que ser em tempo real, as notícias factuais que a gente chama, né? Senão perde o seu sentido. Saio da CBN às 11 da manhã, dou um pulinho no camarim e às 11h45 estou no ar com o Jornal do Almoço. À 1h da tarde saio do Jornal do Almoço, isso é uma grade normal, né? Agora em Copa do Mundo bagunçou tudo. Sim. E aí não deixo mais de trabalhar, continuo, tem a coluna no site e tem os contatos com as fontes, que isso eu não abro mão. Eu acho que é o diferencial dos principais jornalistas, me espelho muito nisso, e é algo muito característico também no meu trabalho. Chegasse num ponto aí que eu achei muito interessante. Com as fontes. Faracão, nesse teu tempo de jornalismo aí, acredito, não sei, talvez que seja um nome só ou não, né? Mas tem um jornalista, assim, que foi uma referência para ti? Eu não sei se tu trabalhou, tu acompanhou à distância. Tem alguém que foi para ti uma referência, assim? Eu acho que, assim, eu nunca fui muito eu entendi que a pergunta não é sobre idolatrias. Eu não sou, assim. Se eu fosse entrevistar o seu Zé, né? Eu tô nomeando aqui, mas enfim, alguém que talvez para os telespectadores, para a grande audiência, seja alguém desconhecido, e fosse entrevistar o Papa Francisco, ou fosse entrevistar o presidente da República, enfim, alguém conhecido, o Pelé, enfim, eu não trato diferente. É claro que talvez eu me preparasse, porque vai ter um impacto maior. Claro, não sejamos hipócritas aqui também. Mas para mim, sentar é igual, não muda. Então, assim, eu não tenho assim, alguém que eu olhe, olha, aquilo ali é um grande... Mas esse tem grandes nomes que a gente respeita demais. Tem um repórter da TV Globo, também super consolidado, chamado Marcelo Canelas, né? Gaúcho, fantástico. Né? Trabalha muito pro Fantástico, inclusive. É um grande repórter. Caco Barcelos. Baita repórter. Marcos Uchoa, quando gostava... Eu ia falar dele. Gostava muito do trabalho dele. Muito do trabalho dele. Agora ele saiu, né? Tá numa outra pegada. Inclusive tá expondo até muito abertamente uma questão mais ideológica dele, né? Política. Ia ser candidato, acabou desistindo. Então, mas assim, como jornalistas, algumas das referências, né? O próprio Bonner em si, daí como apresentador. Bocardi, acho que é um grande apresentador. E aí já tem uma pegada mais parecida com o que a gente fazia no Bom Dia Santa Catarina, uma coisa mais solta. Hoje, eu acho que o grande cara na apresentação chama-se César Tralli, que é o apresentador do Jornal Hoje. Que eu acho que ele consegue unir a leveza, que é aquilo que eu defendo muito e que eu procuro fazer já há muito tempo, né? Se faço, eu não sei, é com vocês. Mas assim, tu seres leve, sem perder a postura, a elegância que a gente brinca, né? Sem perder a categoria, mas ser leve, né? Tentar comunicar. Porque assim, ser leve não significa ser fútil, ser vazio. Ser vazio, não. E ser sério não significa... Ser sisudo, né? Ser sisudo, ser duro, ser raivoso. Exato. Ser raivoso, não significa ser raivoso. Tu consegue unir, tu consegue passar uma notícia séria com leveza. E hoje o pessoal precisa disso, né? De que leveza pra vida, porque tá pesado hoje em dia, tá complicado. Então assistir um jornal que tem uma leveza já
sem perder, sem deixar de lado o conteúdo. Exatamente. Esse é o grande ponto. Tem gente que acha que ser leve é falar bobagem, brincar. Não! Sim. Até existem os momentos que tu pode dar uma tiradinha aqui, tem o momento da previsão do tempo, o momento que é do spoiler, que tu consegue brincar um pouquinho mais. E aí, quando é sério, é sério. Mas tu consegue ser sério, tu consegue ter conteúdo e ao mesmo tempo o jeito de comunicar seja uma linguagem mais coloquial, mais próxima das pessoas. Eu acho que esse é o segredo. Não, a gente até trabalha muito isso, que é engraçado. Porque o cara cai aqui no podcast, né, Maria? Ele cai aqui conosco. E geralmente cai aqui pessoas com quem eu tenho contato. A Maria tem contato. Assim, foram poucas as pessoas que a gente não tem contato lá fora. Né? Talvez a Júlia Burney, né? Que a gente acabou conhecendo aqui. E já se tornou... Mas em regra o pessoal a gente já conhece. Então o cara já sabe também do nosso perfil, como a gente é. Então acaba que aqui a gente sempre... Sempre uma coisa leve. A gente vai pra uma coisa leve, vai pra uma diversão, a gente ri, né? Mas eu sempre falo isso lá fora, que a gente também sabe falar sério, né? Vai depender do assunto. Só que muitas vezes o convidado, ele opta por se divertir aqui. Ou bater um papo, até porque o podcast, ele tem isso. Por isso que eu te falei que eu acho que eu não caberia na televisão. Porque o podcast, ele tem essa questão da informalidade. Total, é um bate-papo. É como se eu estivesse na tua casa contigo, agora te perguntando essas coisas que tu estás respondendo. E por isso eu me divirto fazendo isso aqui. E eu encaro isso aqui nem como profissão. Pensa, isso aqui não é uma profissão, é diversão. Vem aqui pra me divertir. Por isso que é só a primeira temporada. Eu tô começando a ficar desconfiado. Eu tô com esse rodeio todo. Onde é que tu tá querendo chegar? O que vem ainda pela frente? Ele tá tentando te contar alguma coisa. Ele tá tentando vai tirar alguma coisa de mim, né? Porque se até agora nós falamos mais ou menos sério e ele tá querendo soltar, então acho que vem alguma coisa... Mas agora eu vou falar contar um negócio pra que é ele. sensacional, Não, né? ele é demais. Porque aqui no Que Confusão a gente às vezes tá aqui, aí às vezes eu tento falar com o convidado que eu vou mudar de assunto, mas o convidado ele não percebe. Aí eu falo, galera, aqui é o Que Confusão, mudei de assunto, o episódio é meu, acabou e vamos lá. É verdade. Ele adora fazer isso. Mas como ele é muito bom nisso, na comunicação, ele percebe muito rápido. Sim. Aí a gente queria perguntar pra ele uma história legal, assim, de história. Vamos sair um pouco da profissão e vamos contar um pouquinho da história. Vocês pesquisam antes de... A gente liga pros amigos. Sabe o FBI? Existe. Sabe aquele amigão que tu citou aí agora? Faz todo um trabalho de produção. Sabe aquele amigão que tu citou aí agora, que teve uma live de uma professora lá do Coração de Jesus, que ela falou que tu e ele aprontavam um pouquinho na escola? Sim. Gustavo? Aprontamos muito. Sabe? Ele contou uma história lá que ele disse que vocês foram fazer um tour na Europa, acabaram dormindo numa barraca. Ih, meu Deus! Que confusão! Meu Deus! Tu vai contar a confusão inteira ou tu vai ficar só pela metade aí nessa parada? O Gustavo tem o seguinte, toda vez que nós somos namoradores, né? Assim, ele tá sempre namorando, né? Oi? Ah, tá, de namorar, de ter relacionamento fixo, assim. Isso, tá, eu fiquei... Tu achasse que... Achei que era namorador, muito pegador. Não, de namorar. Tive algumas namoradas fixas. Sim. E ele também teve. E toda vez que um termina uma relação e outro termina também na mesma época, a gente arruma as malas e faz alguma coisa. Tem uma história, por exemplo, dele, antes de contar aquela ali, tem uma história, por exemplo, que ele me ligou, que é sempre assim, né? Ele ficou, eu tava solteiro, e aí ele ficou solteiro e ele tinha armado uma viagem com a ex-namorada dele, tudo pago já pra Buenos Aires, na época, isso foi em 2009, ele falou. Eu acho. Tu contou essa também? Não, tô tentando lembrar aqui, mas ele falou alguma coisa nesse Aí ele me ligou e disse, Faraquim? Isso era setembro de um ano. Isso. Programa aí, março do ano que vem, Buenos Aires. Assim, tá brincando? Não, Buenos Aires. Cara, é o seguinte, só vai pagar não sei o quê, o hotel tá pago, não sei o quê, tá tudo pago, porque eu terminei minha relação. E tu vai comigo. Tu vai ser meu acompanhante. Só vamos dar uma reprogramada aí, em vez de Altango, nós vamos na Pachá, Buenos Aires, né? Então assim, vamos aproveitar uma outra Buenos Aires. E foi o que a gente fez e eu fui com ele. Então assim, toda vez que a gente termina, e essa aí aconteceu dessa forma, toda vez que a gente termina, fizemos várias assim, né? Teve uma, eu fui casado, daí eu terminei o relacionamento, a gente acabou terminando e tal, enfim, foi a mesma coisa. Foi em dezembro, em fevereiro, Europa, fomos visitar um amigo que jogava na Europa, o Guilherme, meu Siqueira. Aí fomos visitá-lo e tal, e ali já fizemos um tour pela Europa e tal. Daqui a pouco um engata o relacionamento, aí a turma sossega e tal, daqui a pouco terminou de novo. Já volta de novo, partiu o trip. E essa aí foi engraçado, porque essa aí estávamos os dois solteiros na época, e eu recebi um convite de um amigo para celebrar o casamento dele em Santorini, na Grécia.
Uau. Era 14 de junho, se não me falha a memória. E o Gustavo foi convidado para o casamento também, mas o Gustavo, não dá, não tem como ir e tal. Enfim, fez lá a logística dele e achou que não ia. Daqui a pouco ele recebe uma ligação 2 meses antes, um mês e pouco antes, recebe uma ligação do Daverson. O Gustavo assessorava o Daverson na época, que era atacante do Alavés. Sim. E vinha se destacando no Alavés. E o Alavés fez uma baita campanha na Copa do Rei, que equivale à nossa Copa do Brasil lá na Espanha, e chegou à final contra o Barcelona, de Neymar, de Soares e de Messi. Tarefa ingrata, né? De ganhar. Era o último jogo do Vicente Calderón. O estádio depois seria demolido para a construção, o estádio Atlético de Madrid, para a construção do Wanda Metropolitano. E lá a final é campo já definido previamente, como é a final da Champions League, né? Então ia ser, todo mundo já sabia que a final, independente de quem chegasse, seria em Madrid, no campo do Atlético. Chegaram Barcelona e Alavés. E como o Daverson era o destaque do time do Alavés, o Daverson ligou para ele, empresário também, tá, Gustavo, precisamos de ti aqui. Aí o Gustavo me liga e diz, o negócio é o seguinte... tu vai comigo pra Espanha, pra gente assistir a final da Copa do Rei lá com o Daverson e tal. E depois eu vou contigo até o casamento. Então vamos fazer o seguinte: semana que vem eu vou na tua casa, a gente abre aquela vodka, senta, conversa um pouco e monta um roteiro. E como nós sempre gostamos muito de eventos esportivos e particularmente de futebol, então a gente começa a pensar a viagem também por aí. O jogo da final da Copa do Rei era em Madrid no dia 26 de maio. Precisava estar no casamento dia 14 de junho. Primeira pergunta, onde é que é a final da Champions League daquele ano? É em Cardiff, no País de Gales. Sim. Então, dia 2 de junho, dia da final de 2017, se eu não me engano. 2017, nós precisamos estar aqui, em Cardiff. Então, Madrid, Grécia, Cardiff, do outro lado. Então, nós precisamos estar aqui. Então, tá, agora vamos montar um roteiro. 4 noites em Madrid, vamos pegar um voo, vamos para Edimburgo, na Escócia, vamos pegar um carro, vamos descer, passar por Liverpool e vamos descer até Cardiff, no País de Gales. Sim. Tá, hotel. Não tem mais hotel. Falta um mês para a final da Champions. Não tem mais hotel. Então, aí eu comecei a fazer minhas pesquisas e tal. E achei um acampamento. Achei um acampamento. A final foi Juventus e Real Madrid. Deu 4-1 pro Real Madrid. Ele foi. Acho que ele contou. Não contou? Não contou que dormiu num pub lá em cima de uma mesa? Isso aí também? não sei. Isso aí não. Eita, Isso aí tu pode contar. Essa aí. Pô, que confusão. Aí, achei lá... Mas era um acampamento gourmet, né? Um acampamento montado pra final da Champions. Ah, tá. Mas foi muito legal. Eram 400 barracas já montadas. Ninguém montava só barraca. Chegava lá... Chegava lá, as barracas estavam montadas. Tá. Tu chegava lá, fazia o check-in. Tinha um check-in no acampamento. Aí tu fazia o check-in. Tu recebia um saco de dormir, cada um. E tu recebias uma toalha, cada um já. E tinha os banheiros em containers. Era um troço estruturado. Tinha praça de alimentação. Cara, foi muito legal. Foi uma baita experiência. Era barraca. Era. O mais complicado que era o seguinte: eu ia dormir num frio e acordava suando num calor absurdo, assim. E a barraca era uma barraca que tinha divisória. Era uma barraca maiorzinha. Tinha dois quartos, assim, tal, enfim. Então, cara, olha, foi uma experiência muito legal. Nossa barraca, nós botamos uma bandeira do Brasil na frente. Tu olhava pro lado, tinha a bandeira da Colômbia, bandeira de Israel, bandeira da Inglaterra, bandeira... Cara, eram 400 barracas com gente do mundo inteiro. Então virou um grande evento ali. Sim, como legal. Brasileiro. Chegaram fazendo festa. Porque lá no Catar, o brasileiro já chegou trazendo o pessoal pro outro lado, né? Fazendo até sair com caixa de som. O Gustavo é um grande amigo. E a gente se conhece tanto que a gente tem gráficos etílicos diferentes, né? É claro que nós estamos falando aqui que são momentos esporádicos. Quem nunca, né? Momentos esporádicos não são. Quando a gente sai, tá de férias, tal, pra tomar umazinho, né? Tá lá, por exemplo, no jogo, tal, se divertindo e tal. O Gustavo, ele vai ao topo do gráfico muito rapidamente. Depois ele tem que dar uma segurada. Ou obrigatoriamente, ou conscientemente. Sim. Ele dá uma seguradinha e aí... Desceu o pico. Desce, aí já era. Aí parou de beber e tal. E quando ele tá descendo, eu tô passando por ele. Subindo, porque é mais, sabe? É mais devagarinho, é mais gradativo, digamos assim. Sim. Então é muito engraçado, porque no começo eu tenho que ter uma atenção maior com o Gustavo. E aí depois ele vai se recuperando, ele tem que ter uma atençãozinha maior comigo. Isso a gente tem bastante história. Amizades. É um irmão, né? Um irmão que a vida me deu. São 38 para 39 anos de amizade. É muita coisa. Nossa, bastante tempo, né? Eu conversei com ele hoje, assim, eu sinto. A gente acompanha a amizade de vocês ali, a gente vê que ele gosta bastante de ti.
A tua best friend. Tanto que a história que ele contou foi essa. Eu falei, não, quando a gente é muito amigo do cara, a gente tem histórias legais pra caramba pra contar. Dá pra contar tudo. Ele falou, mas vamos respeitar porque tem coisas que não dá pra publicar. Tem coisas que não pode sair dali. Não é pra tanto. Fala que é um bom moço, é um bom menino. É mesmo. Não me comprometam. Aquela história que tu contou pra nós, que ele falou que ficou muito doido na frente do pai. 2002, né? Tem uma história que o Brasil foi campeão em 2002 por causa de ti. Ah, mas ficou muito doido na frente do pai, não, né? Vou contar a história. Isso é verdade. Ninguém... Não tem nada a ver com isso. Apaga. Para, isso aí é pra cortar? Não, corta nada. Que não é pra cortar nada, até porque eu vou explicar direitinho. Isso, não, então é o seguinte, não corta que ele vai explicar. Já fiquei, mas não foi dessa vez. E aí o seguinte, quem nunca, né? Quem nunca? Não, é o seguinte, agora falando, eu nunca recebi, isso é uma das maiores injustiças da história do futebol brasileiro. Certo. Eu nunca recebi os verdadeiros louros Tá. do pentacampeonato. Porque eu tive uma participação direta no pentacampeonato. Pentacampeonato, 2002, Maria... Eu tinha não tava, 1 pra 2 anos. Tava nascendo e tal, começando a tentar balbuciar algumas palavras. Né? O Guto, né, já, né? Já experiente, a pai de família, né? Eu ia dizer, já tinha um filhinho ali, né? 2002, já tinha 2 filhos. Ah, né? tá. 2 já? A empresa trabalhou rápido. E aí... Sabe o gráfico que tu falou? O problema é que o dele foi. Eu não vi desse ainda. E não pausou assim, entendeu? Tá lá. Tá lá. Tamo só de olho. Não, o seguinte. E aí em 2002, os jogos na Coreia e no Japão, geralmente de madrugada. 20 anos de idade. Eu tinha 20 anos. O que a turma fazia? Balada, né? Sim. E as baladas se beneficiaram muito disso. Claro que sim, Claro. Então montavam telões. Com certeza. E aí, o Jogo do Brasil, 3h30 da manhã. Então, né? Dá-lhe balada, 10 da noite, 11 da noite. Aí para tudo. Jogo do Brasil até as 5h30, depois todo mundo ia. Aí todo mundo adorava, era sensacional e tal. Exato. E eu sempre gostei, com algumas exceções, mais recentes até, mas sempre gostei muito de assistir com calma, né? Mesmo nos locais. Agora, recentemente, a estreia do Brasil eu assisti no local, com amigos e tal. Mas tinha uma estrutura montada que me permitiu assistir também com calma o jogo, tomando uma cervejinha e tal, sem problema nenhum. Mas gosto de assistir o jogo, não gosto da bagunça. Eu não gosto, eu vou na beira-mar, ter 50 mil pessoas. Eu não gosto, mas eu tenho que assistir o jogo, eu tenho que prestar atenção. Agora tá num grupo de amigos, tal, tem um telão na frente, estamos ali em 25, 30, 40. Tá, enfim, mas os amigos iam e eu ficava em casa. Então o Brasil estreou com a Turquia, depois jogou com a China, se não me falha a memória, finalizou com a Costa Rica. Os 3 primeiros jogos, assisti em casa. Oitava de final com a Bélgica, nós passamos um cortado, né? Assisti em casa também, o Brasil venceu. 2-0, mas foi ali no sufoco. Quartas de final, tinha uma balada na Bocaiúva, aqui em Florianópolis, chamada Fashion Café, é o nome. Não sei se tu vai lembrar disso. Não é do meu tempo. É, sim. E tinha um... Não tenta fugir. E tinha um sambinha ali e tal. Então, insistindo, tá. Então vamos lá. Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra. O jogo era 3h30 da manhã, se não me falha a memória. Aí começou o jogo, tá, turma, aí pagode e tal, samba, bababá, jogo. Aí jogo, depois o samba voltava no intervalo. Sim. Começou o jogo, aí com, sei lá, metade do primeiro tempo, gol do Michael Owen. 1-0 pra Inglaterra. Não pode. Sou eu, né? Sim. Eu sou o culpado, né? Não tinha que estar aqui, eu tinha que estar em casa. Todos os jogos em casa, assistindo com meu pai. Deus. Fui embora no meio do... Onde é que tu vai? Não, vou embora. Eu tinha tomado algumas, tal, também. Tava ali com a turma, tal, todo mundo rindo. Não, vou embora. Não pode. Não, vou embora. Não deu sorte. Aqui não deu sorte. E fui embora. No meio do caminho, o Rivaldo empatou o jogo no finalzinho do primeiro tempo. Sim. Fui pra casa, intervalo. No segundo tempo, do centro em casa, do lado do pai e tal, de conversa, Ronaldinho Gaúcho, o segundo gol. Então eu tenho pra mim muito claramente, isso ninguém vai me tirar da cabeça, que se eu não volto pra casa naquele dia, o Brasil não vira. Nós não seríamos pentacampeões. Quantos não pensaram isso, será, né? Como a gente se identifica, né? Claro que é uma grande bobagem, né? Mas que engraçado, quantas pessoas não acabam pensando assim de certa forma, né? Mas é verdade, acontece muito isso. E dali pra frente, eu assisti todos os jogos em casa, obviamente, né? Foram mais 2, mas todos os jogos em casa. Foi contra a Turquia mas aí de novo, tu vai lá 1-0. pro Catar. Não pode? Aí? Tu vai pro Catar? Agora? Pois é.
Não, era só o que faltava, né? Pisar no Catar. E o Brasil Primeiro não. jogo que eu vou assistir, né? Que eu. Oitava de Já final, oitava. já vai estar nós já vamos ter passado aqui. Que confusão. Já vai ter ido ao ar, com Já certeza. vai ter ido ao ar. Oitava de final, então, mas eu vou. Não, vai nessa aí, eu acho que não escapa. Mas não, eu acho que é isso que essa eu falo. tua ideia pode ser verdade, Faraco. Porque hoje tu veio aqui e tá chovendo. Muito, inclusive. Tu sabe que Brasil e Alemanha, se não me falha a memória, foi às 8 da manhã o jogo. Ah, não me recordo. Lembro 8 da de ter visto manhã. o jogo, mas o horário não lembro. Nosso amigo ali da produção tá tá dizendo, aqui. mas eu não era nascido ainda, não sei, mas. Pois é, né? 8 da manhã. E eu tinha saído no sábado, né? E acordei. E o primeiro gol, eu vou contar essa aqui. Foi Sim, quando ele conta, acordou, conta. quer ver? Qual que vocês cortam depois? O primeiro gol. Não, cortar não, O gente, gol do cortar não Ronaldo vai assistindo no banheiro. Tá no banheiro? No banheiro. Ronaldo daí. Deu vontade de ir no banheiro e aí deu intervalo do jogo, assim, vou. Mas a turma sempre pegou no pé que eu demoro, assim. Ah, eu porque também. Eu gosto de trabalhar no banheiro. Não, é o seguinte, eu tenho que tomar Ler. banho, eu tenho que fazer tudo isso. Então, Ler. se eu vou no banho, Também, eu mas tenho eu que tomar gosto de ler, gosto de Daí- trabalhar, de dar uma geral nas redes sociais e tal. Então, às vezes fica um tempinho. banho. E tu sabe, cara, tá contando aí? E aí Vai, começou vai. o segundo tempo. E eu tinha uma televisãozinha na cozinha, lá no pai, uma TV pequena que eu carregava sempre que eu ia carregar pra assistir. Uhum. E no dia do jogo, levei. Começou o segundo tempo. Cara, eu tô me entregando demais pelo Não, seguinte, eu não, não sei nem esse quanto é aqui é que um foi. podcast, Não, pô. mas eu não sei nem quanto é que foi o tempo do segundo tempo. Tem Que eu acho que eu fui lá com 20 minutos, mais ou menos. Imagina o tempo que eu não fiquei. Caraca, 15, 20 minutos. Ganhou de Mas quem? o primeiro gol. Fosse lá em casa amanhã ia fazer. Ô, sai fora! Só tem Gol um do banheiro, Ronaldo, eu assisti ali. E aí depois, mas tava em casa, com o pai. Isso é que importa, né? Responsabilidade, Então, nada. Eu acho Brasil melhor tu levar a pentacampeão. tua casa. Acho melhor. Pois é. Ainda vou escrever um livro sobre isso. Que em 2002 eu trabalhava num supermercado aqui. Então, assim, naquele tempo eu já não queria mais trabalhar porque eu adoro Copa do Mundo e eu gosto de ver todos os jogos. Eu quero ver tudo que passa na Copa. Esse ano eu não tô conseguindo, porque eu realmente acumulei muita coisa, tenho muitas funções e eu tenho já o dobro de filhos que eu tinha naquele tempo. Então, verdade. E as meninas são pequenas, né? E, cara, e aí eu já tava, assim, já um pouco cansado. E acho que eles também cansados de mim. E aí, então tu vai cumprir o aviso prévio. Falei, pô, cara, me manda embora. Não precisa cumprir o aviso prévio, pô. Não, tem que cumprir o aviso. Falei, pô, eu quero ver os jogos do Brasil. E eu tava trabalhando naquele tempo de manhã. Eu chegava cedo, chegava umas 7 horas da manhã. Então, na madrugada eu não Pontualmente, podia, 7 horas da manhã. Provavelmente. Aí eles me falaram assim, ó, seguinte, tu não vai mais trabalhar de caixa do supermercado, vamos te colocar lá na recepção, então, pra ficar mais leve pra ti, que lá tu fica suave. Aí eu pensei, o que eu vou fazer pra esses caras me mandar embora? Preciso fazer alguma coisa? E eu tava no microfone, e eu sempre gostei do microfone. Gosto de fazer música, gosto de falar, gosto de cantar, eu sempre gostei do microfone. Mesmo que não faça muito bem, mas eu gosto do microfone. Aí eu parei lá na recepção, um dia, chegou o gerente geral, e eu tô lá, eu falei, hoje é o dia desses caras me mandar embora dessa porra. Hoje eles vão me mandar embora, amanhã eu vou ver o jogo. Queria ver, se eu não me engano, o jogo que eu queria assistir na época, cara, era o Senegal naquela Copa tava muito bem. 2002, estreou vencendo a França, que era atual campeã. E o Senegal tava jogando muito, se eu não me engano, o Senegal perde pra Suécia nas oitavas, cara. Eu tenho quase certeza disso. Pode ser, não. E eu queria não lembro muito assistir certo. esse jogo. Eu lembro muito da estreia contra a França, que a Sim, França, toda sim. poderosa França, como campeã mundial em 98 em cima do Brasil. O Zidane chega machucado, enfim, e a França não passa da primeira fase e não faz um gol sequer. Esse cara, pra mim, é top 5 dos que eu já vi jogar bola. Esse é 10. Esse é 10? Esse é 10. Esse é passa de Esse 5. 10 clássico. Esse é um clássico. Esse cara é muito bom. Foi muito bom. Cara, aí chegou o gerente geral, chegou todo mundo lá. Eu falei, pô, eu quero na madrugada assistir o jogo. Eu queria ver o jogo do Senegal com a Suécia. Aí eu pego e tô lá e digo... Pessoal, alguém perdeu alguma coisa? Venha para a recepção. Eu não fizesse isso. E cada coisa que eu tô lá no microfone, eu digo... Alô, brother, e tu aí passando fora do mercado com esse boné aí? Bonitão hoje, hein? É isso aí, tamo junto. Venha para a Imperatriz, aqui tem promoções da qual eu não sei falar o preço. Eu falei o nome do mercado, né? Falou. O gerente geral disse, quem é esse maluco que tá lá? Chama ele aqui. Corta o nome, pelo amor de Deus. Não, deixa não tem problema. Aí o cara chegou e falou, querido, o que tá faltando pra ti? Qual é o teu problema? Eu falei, olha, eu vou falar o nome dele, gerente geral, o Valmir. Todo mundo tinha medo desse gerente lá. Eu não lembro se tinha, acho que não, pra ter falado isso, né? É. Cheguei lá e falei pra ele assim, ô, seu Valmir, é o seguinte, eu tô insatisfeito. Vocês já me mandaram embora. Eu vou pra casa. Tem a Copa do Mundo, eu adoro Copa do Mundo. Porra, me libera dessa parada aí, porque se me colocar lá de novo, da próxima eu vou narrar o jogo inteiro.
Aí me mandaram embora. Não, mas antes tu foi pro estoque. Acho que fui. Comer salgadinho. Não, daí isso aí não podia ser isso. Que é isso? Isso aí da justa causa. Já tinha, né? Já tava demitido. Justa causa sobre o quê? Sobre o quê? Não, mas Dá pra reverter ainda? Não, inclusive no da justa causa mesmo, no aviso prévio, né? Vamos trazer o Fábio Dadalt aqui, que é juiz de trabalho, nosso amigão, depois vai explicar isso aí pra rapaziada. Eu fiz convite pro Rafael Bruni também, que é o juiz da 4ª Vara Criminal, gente boa também. Ó, guardo vocês aí, hein? Aí, quem sabe, a gente faz a finaleira do Que Confusão com os juízes aqui. Oh, meu Deus, ó, essa finaleira vai um pouco mais. Vamos voltar pro Faraco, estamos falando Diga. de futebol, Faraco. Tu acompanhou bastante aí o futebol, né? E repórter de campo, vendo o Marquinhos, vendo o Fernandes, vendo essa rapaziada toda. Qual o maior jogador que tu viu dessa turma toda aí, Faraco? É difícil definir um? É difícil. Eu, como um amante do futebol, pra mim, o maior jogador que eu vi jogar, não sei se a tua pergunta é especificamente sobre ali, com quem eu trabalhei junto diretamente, mas o maior jogador que eu vi jogar, Ronaldo. Mas disparado. Ronaldo. Tu viu assim que tu fala de acompanhar futebol? De acompanhar futebol. Ronaldo. Não é Messi, não é Cristiano Ronaldo. Ronaldo fenômeno. Era impressionante o que ele fazia. Impressionante. Uma explosão. Olha, ele é um fenômeno realmente. Pra mim, sim, dos que eu vi jogar, né? Obviamente, sim, eu devo ter descoberto o futebol. Eu lembro de flashes, eu sou de 82, eu lembro de flashes da Copa de 90, sim, né? Uma coisa ou outra. E depois 94 eu lembro bem. Eu também. Aliás, 94 teve um episódio, pra mim, dos mais dramáticos meus relacionados à Copa do Mundo, que engraçado, né? Que foi o Brasil e Estados Unidos nas oitavas de final, dia da Independence Day, né? O dia da independência norte-americana, dia 4 de julho. E o Brasil pegava os Estados Unidos, time da casa, aí teve aquela cotovelada do Leonardo. Leonardo foi expulso, Brasil com 1 a menos, e o gol não saiu. Eu tinha 12 anos de idade na época. Eu cheguei a chorar quando saiu o gol do Bebeto, né? A jogada do Romário e tal, pro Bebeto fazer o gol, aquele chute cruzado. Talvez tenha sido o jogo que mais me... Exatamente, que me deixou nervoso, que me impactou tal. Como jornalista, alguns jogadores eu tenho o maior respeito, mas aí não é como... Não é só como craque, assim, mas como... Como profissional, né? Como profissional. De tratar a carreira. Exatamente. Né? São jogadores, assim, que... Ponto fora da curva. O Fernandes é um gentleman, educadíssimo. Tinha um goleiro que jogou no Avaí, o Adnan. Tu lembra dele? Lembro. Gostava muito dele também. Era um cara também de fino trato, um cara muito legal. O Wilson, goleiro do Figueirense, um cara também super... O Wilson, se eu fosse figueirense, assim, ele seria o meu maior ídolo. Porque, cara, no tamanho que ele tá hoje, né? Na qualidade técnica que ele ainda tem, o cara vir jogar a Série C, um cara que tem condições de estar jogando na Série A, vir jogar a Série C... Olha, enquanto torcedor, eu teria o máximo respeito por esse cara. É a paixão pelo clube, com certeza. O respeito pelo clube, a gratidão pelo clube, por consequência dos seus torcedores. Inclusive com um esforço enorme financeiramente. Você fala esforço, não é que é um esforço. O Wilson é um cara muito inteligente, certamente guardou muito, tem seus investimentos e por aí. Mas chegou no momento da carreira que ele provavelmente já esteja encaminhando. Não sei se vai ser já agora em 2023, pode ser. Que daqui a pouco ele anuncia na metade de 2023, que vai até o final do ano. Vai depender. Mas, enfim, o Wilson certamente não tem mais, imagino eu, pelo menos, mais 5 anos de carreira. Mais 2, mais 3, mais 1, não sei. Com 2 menininhas também. Né? E ele gosta de Florianópolis, ele ama isso aqui. Então, assim, o esforço financeiro que eu falo é por isso. Então, certamente um cara que veio para ganhar muito menos do que ganhava no Curitiba, muito menos do que ganhava no Curitiba, e agora renovou o contrato ou na mesma linha, ou ganhando menos ainda, não sei. Então, assim, para jogar de novo uma Série C de Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, assim, é de se tirar o chapéu e é um jogador que o torcedor do Figueirense precisa respeitar muito, demais. Demais. E que eu tenho o prazer de conhecer como pessoa, como... Já chamamos ele aqui, né, com a esposa. A Nath, né? Que eu dei aula pra filhinha deles. Legal. Minha paixãozinha. Mas o convite tá aberto de novo, pessoal. Que é daqui, né? Sim, daqui. A Nath é daqui. Cara, do futebol. E aqui, Faraco, assim, que vestiu a camisa dos times daqui ali, que tu acompanhou, assim. Que é um cara que tu, assim, bola mesmo, né? Bola ali no gramado ali. Eu vou falar o que pra mim, tá? Pra mim, o maior jogador, melhor jogador, né? Não vou falar de história, vou falar de qualidade técnica. O cara que entrou no gramado e desempenhou ali, né? Questão futebol, jogar. Foi o Edmundo. Pra mim, no tempo que ele teve no Figueirense, ele só não fez chover.
O cara foi lá contra o Juventude, contra a arbitragem, né? E barbarizou. Ele jogava demais. Eu vou citar 2, então, e com olhares diferentes. Eu acho que um cara que é daqui, inclusive, já citasse o nome dele, e que construiu uma carreira, que saiu, que voltou, que saiu, que voltou, que subiu com o Avaí algumas vezes, que é considerado o maior ídolo da história, e que eu tive a oportunidade de jogar com ele, porque nós jogamos juntos futsal, na seleção de Florianópolis, Copa de 98, nós estávamos em Turvo, disputando joguinhos abertos. Eu, ele, o Jedson, Feijão, enfim, aquela turma toda. Então, nós jogamos juntos futsal. No futsal, ele jogava demais. Era um absurdo que o Marquinhos jogava no futsal. E ele foi tarde também. Não é que ele foi tarde, ele jogava campo também e tal, enfim, mas pra valer... Ele despontou lá no Avaí com 17 anos, lá tal, ficou um pouco ali no profissional também, Bayer de Leverkusen na época, né? Aí foi, mas sempre que voltava, né? Ele sempre gostava de voltar para Avaí, Flamengo voltar. Marquinhos foi camisa 10 do São Paulo em Libertadores da América. Exato. Foi camisa 8 do Santos, campeão da Copa do Brasil, com Neymar e companhia, Dorival Júnior treinando. No Paraná também teve uma passagem que ele Paraná, Curitiba, né? Jogou no Curitiba também. Jogou no Curitiba também. Eu lembro porque o Paraná marcou, porque no Paraná ele jogou muito. Jogou muito. No próprio Flamengo, ele foi camisa, jogou jogando no Flamengo. Então, assim, há que se tirar o chapéu. Eu acho que na história de Santa Catarina, sim. E o Edmundo, eu era setorista quando o Edmundo foi contratado. Eu era setorista. O Edmundo tem um episódio, o Edmundo muito autêntico, né? E ao mesmo tempo muito blindado também, na época, pela assessoria e tal, enfim. Então o Edmundo fazia o que bem entendia. Essa era a realidade. Ele era um cara muito respeitado, falava muito o que vinha. Um cara sensacional, só que se tu pegasse ele, e essa era uma não estratégia, mas eu como repórter gostava sempre de ouvi-lo na saída do campo. E se o time não estava rendendo um 0-0 ou estava perdendo, ele falava realmente. Então ele, no microfone que eu empunhava naquela época, né? Que eu trabalhava naquela época, ele soltou algumas boas, assim, que viraram manchetes de semanas, né? Sim. Então, teve um jogo lá que ele perdeu um pênalti no primeiro tempo, aí chegou no intervalo, e aí Edmundo, tá, não sei o que, vai perguntar do pênalti, assim, esse gramado aí, não sei o que, tem que mandar a diretoria vir jogar no meu lugar, né? Porque manda ele jogar. Era assim, era nesse nível. E ao mesmo tempo, quando era fora do campo, quando a gente conversava fora, era um cara assim... Então assim, ele falava muito... Se ele estava esquentado, ele falava aquilo que vinha na cabeça, se ele estava fora. Aí o Edmundo, eu passei um episódio muito legal com ele, que o nosso amigo Vandrei Bion... Vandrei Bion, meu primo. Que lembra até hoje, porque na época eu trabalhava na Guarujá e deu uma estremecida assim na cidade, que eu digo, em relação à entrevista, em relação aos colegas também, porque foi um furo muito legal, assim, que eu guardo com muito carinho. Talvez o primeiro grande, assim... Tem alguns, contrata aqui, a contratação vai ter em primeira mão e tal, mas essa exclusiva foi uma conquista. O Edmundo passou uma semana muito difícil, ele estava lesionado, no Figueirense, na época o técnico era o Zé Mário, ele estava lesionado, e aí ele foi liberado para ir ao Rio de Janeiro. E ele foi ao Rio de Janeiro, e lá no Rio, o Renato Maurício Prado, na época colunista do Globo, publicou que ele tinha jogado futevôlei com o Renato Gaúcho. Pô, ele estava lesionado, não podia estar jogando futevôlei. Também teve lá um auê lá, que até então talvez fosse boato e tal, de que ele tinha ficado de sábado para domingo até as 7 da manhã no Salgueiro, na noitada, enfim, outras mais. Tinha tido um problema aqui com o Zé Mário, um pouco antes, dias antes, porque o Zé Mário tinha proibido ele e o Bilu de treinarem sem caneleira, e eles iam treinar mesmo assim e tal. O Zé Mário não durou 7 jogos no Figueirense também por causa disso. E aí, enfim, aí chegou aquela pressão toda, Edmundo tá machucado, mas a imprensa do Rio de Janeiro tá divulgando isso, divulgando aquilo, tal, enfim. Ele voltou de viagem, e aí na semana seguinte, o José Carlos Lages, que hoje também é diretor do Figueirense, enfim, eu não sei exatamente o cargo que ocupa, na época tinha um cargo diretivo também, ele chamou o Edmundo para uma reunião. A reunião seria 10 da noite. E ninguém sabia dessa reunião. E eu tinha, como tem hoje no jornalismo, na época eu tinha muitas fontes, né? Às vezes o pessoal do gramado, o cara da ambulância, o cara não sei da onde, todo mundo te contava alguma história e tal. E é isso, o jornalista vive disso. E me sopraram, vai ter uma reunião aí, o Zé chamou o Edmundo para uma reunião aí e tal, acho que vai multar ele e tal. 10 da noite. Você tá falando sério e tal. Mas era isso, eu não tinha certeza, não tinha convicção. Aí os repórteres ali cobrindo o treino, tal, 6 da tarde, acabou o treino, tal, vambora, peguei o meu carro. O treino daquele dia tinha sido nos carpés. Peguei meu carro, saí do estádio, me pedi todo mundo sair. Dei a volta no estádio. Aí o pessoal foi embora, tal, não sei o que. Eu voltei pro estádio. E estacionei meu carro ali no estacionamento, atrás da secretaria ali do Figueirense. Estacionei o carro ali e fiquei. 7 da noite. E cheio de carro, né?
8, escondidinho ali. Tá. Aí começou a sair um carro, saiu outro. 9 da noite, eu vi que só tinham 2 carros. O do Edmundo e o do Zé Carlos. Opa! Aí tem. E aí eu fiquei, a reunião acabou, a reunião não era 10 da noite, a reunião terminou 10 e pouco da noite, a reunião era às 9, se eu não me engano. E aí fiquei, tá. Daqui a pouco descem os 2, o estacionamento, o meu carro, eu dentro, e o carro dos 2. Descem os 2 pela escadaria da Secretaria do Figueirense. E aí eu abro a porta do carro, o Zé olha pra mim e diz, não tô acreditando. Eu não tô, tinha que ser tu, né? Ele disse, ô Edmundo, só um papinho, né? Pô, tô esperando aqui, tô 3 horas no carro, acho que ele ficou com pena de mim. Sim. 3 horas do carro, daí o Zé olhou. O Zé foi legal. Foi legal, porque ele não falou o que é nem que não é, mas quando ele se omite, ele, não tem nada a ver com isso, é com vocês. E vira as costas e vai pro carro dele. Sim. Aí ele sabia que o Edmundo ia falar. Claro. Aí eu digo, não, tranquilo e tal. Aí puxei um gravador, na época era o gravadorzinho mesmo, que tu apertava e tal. Cara, uma exclusiva de 15 minutos, né? E ali ele falou tudo que ele imaginava, assim, que ele queria falar. Quando eu perguntei do futebol, esse Renato Maurício Prado é isso, é aquilo. Repercutiu na rede depois também, fora. Se fosse hoje, nossa, essa entrevista ia rodar o Brasil, assim, várias vezes. Exato. Esse Renato Maria é isso, não sei o que. Muito rápido. Enfim. E o Salgueiro foi. O Salgueiro é minha casa. Fiquei até 7 da manhã, sim. Fiquei, não sei o que. Saudade desses caras, né? E aí ele me deu essa exclusiva. Corri pra Guarujá. Tinha um programa que o Polidoro conduzia na época. Sim. Show de bola das 10 à meia-noite, enfim. Aí fui lá e coloquei em 2 vezes ainda. O Polidoro adora também, né? Tá na Copa do Mundo hoje. Ele faz gostava de fazer dar uma esquentada. Daqui a pouco, a exclusiva de Rafael Faraco com o Edmundo e tal. Soltei 8 minutos, um trecho da entrevista. Depois, daqui a pouco, não sei, deixa mais pro fim os outros 7 minutos. Eita. E aquilo foi muito legal. E ele era um cara muito legal. Ele morou um tempo ali morou, quando ficou aqui num condomínio de casa, no SC. Diz que ali ele era discreto, tá? Na cidade. Diz que ali no condomínio... a coisa acontecia. Mas só lá. Só lá. Só ali, né? Imagina, dentro do condomínio. Tá em casa. E jogava, né? Porque ele jogou demais. Ele fez um ano de 2005, apesar do Figueirense ter escapado do rebaixamento na penúltima rodada contra o Brasiliense. Sim. O Edmundo veio e jogou. Sim. O Edmundo jogou bola. O Edmundo jogou como demais. Meia. Jogou demais. Como meia. Amigo, mas pro repórter, esse furo, assim, uma notícia realmente em primeira mão, isso é um gol. É sensacional. É um golaço. É o que move. É aquele gol que tu falou. É o que move. A gente trabalha... tu ter uma exclusividade numa informação, tu dá informação em primeira mão. É muito gostoso, é importante também para tua profissão. Sim. Agora, há limites para isso. Né? Tem que cuidar, porque hoje em dia o que a gente vê às vezes é uma corrida desenfreada para dar uma informação. Sim. E daqui a pouco ela não está devidamente checada. E aí, no jargão jornalístico, a barrigada, né? No jargão jornalístico, isso é péssimo, né? É um gol contra. Um gol contra, né? Que é muito pior do que o gol a favor, no caso. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. E tem que ter responsabilidade. A gente tá né? Quando tu estás com um microfone, estás formando opinião, tu tem que ter muita responsabilidade. Isso é fundamental. Sim. Então eu prefiro, às vezes, sair um pouco atrás, mas sair mais completo, devidamente checado. Daqui a pouco Mas, se eu tiver condições de fazer isso e ir na frente, sim. E eu sempre foi muito característico, vou falar isso de novo no meu trabalho, muito característico no meu trabalho ser meio... Tem uma fama, assim, eu sei que as pessoas falam, os colegas, né? Sim. De ser furão, de ter uma formação, às vezes, privilegiada, conquistada, obviamente, né? Por isso, que corre atrás, sim, tem bastante fonte e tal. Um cara bem relacionado. Agora, o Edmundo, por exemplo, que foi um furo que eu dei na época também. O Edmundo, quando ele estava no Figueirense, e ele estava bem, mas na metade do campeonato. O Edmundo começou, acho que na 5ª rodada, se não me falha a memória, porque ele estava lá no Nova Iguaçu e chegou a pensar em abandonar a carreira e tal. Ele foi lá meio que... Eu acho que... Quem era? Eu acho que era o Zinho, se eu não me engano, que era na época o dirigente, fez o convite a ele. E ele já ia parar, tava pensando em se aposentar e tal. Aí resolveu ir lá, quebrar... Ele mesmo contou essa história outro dia. E eu conhecia, né? Por causa dele ter ido pro Figueirense. E aí veio o convite do Figueirense. Ele, então eu vou. E ele o Edmundo ressurge no Figueirense. Eu lembro dele treinar num time de 2ª divisão do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu. E ele ressurge, o Edmundo ressurge no Figueirense. E aí, nesse meio, o Edmundo recebe um convite do Sion da Suíça por 30 mil euros de salário na época. E eu dei no ar, inclusive, informação com salário. Eu tinha uma fonte ótima na época, que era muito ligada ali, que confiava muito. Fofoqueiro profissional. Teve uma reunião, assim, com, na época, o empresário que representou o clube suíço, era o Eric Lovey, que era um empresário, né, morava aqui, suíço,
empresariou o Ronaldinho Gaúcho durante um tempo e tal. E ele participou da reunião, com mais enfim, lá, o Edmundo também e tal. E o Edmundo na época não saiu, porque ele disse o seguinte, olha, isso aí eu ganho no Figueirense, não vou sair. 30 mil euros na época, dava aproximadamente 100 mil reais, 90 a 100 mil. E o Edmundo tinha um salário fixo, se não me falha a memória, de 50 mil. Mas se ele cumprisse rigorosamente o contrato, fizesse gol, não recebesse amarelo, não sei o quê, tinha uma outra metade do contrato que era de risco. Sim. E chegava a 100 mil. E como ele vinha bem, jogando né? bem e tal, e geralmente demais. o contrato batia ali. E ele acabou não saindo. E na época eu dei essa informação. Fui cobrado, inclusive, internamente no clube. Edmundo, não ganhei isso. Eu falei, então vou fazer o seguinte, vocês me apresentam um contra-cheque dele, que eu me retrato no ar. Me mostrar? Quantos anos faz isso? Até hoje o contra-cheque não chegou. Então é isso, né? Então, não faz sentido. Vai cobrar uma informação que eles sabiam que na época estava correta. Então, isso é muito gostoso. Tu ter essa informação privilegiada. Sim. E tem vários, assim, que... Quando teve aquele escândalo dos árbitros, eu tô indo... O escândalo dos árbitros no futebol brasileiro foi em 2005. Isso, quando o Edmundo tava os jogos anulados e tal. Eu tô indo pra... Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha uma namorada na época. Era uma sexta-feira à noite. Durou? O relacionamento lá durou. E ninguém tem muita paciência pra esses furos de reportagem. Daí fechava a janela naquele dia. Quando fecha a janela, é meio. Não vou dizer que é um alívio, mas o setorista baixa um pouquinho a guarda. Por quê? Porque ele fica ali na pilha, vai chegar contratado, não vai, não sei o que tal. Fechou a janela, contratação não vem mais. Sim. E a janela fechou às 7 horas, aí registra no BID, dá, não pode mais, tal, enfim. Beleza, aí com mais um casal, vamos lá pra Lagoa da Conceição, tomar uma cervejinha, tal, num sambinha, tal. E dito e feito, quando eu tô chegando na Lagoa da Conceição, me liga uma fonte. Rapaz, vai ter um escândalo aí. A revista Veja vai publicar amanhã, Doido. com exclusividade, o maior escândalo aí do futebol brasileiro nos últimos tempos, tal, um escândalo de compra de jogos com árbitros, e tem jogos do Figueirense envolvido, pelo menos 2 e tal. Tem certeza? Tem, não sei o quê. Aí... Largou? Larguei a Lagoa da Conceição, a namorada voltou comigo, fui atrás e entrei no ar, em primeira mão, na época, na Guarujá, isso, 2005. Agora já tal. Aí contei toda a história, tal. E no outro dia de manhã, 9 horas da manhã, Saiu. a diretoria do Figueirense já tinha... Não, aí saiu na madrugada, porque era isso, do dia pro outro. Sim. E aí saiu durante a madrugada e tal. E aí, rapidamente, porque já tinha vazado também, até eu já tinha dado a informação, inclusive, né? E o clube já sabia. E aí, às 9, 10... Até porque o clube foi procurado pela reportagem da Veja. E aí, 9, 10 horas da manhã, já tinha uma entrevista coletiva marcada no Orlando Scarpelli. Já fui pra entrevista e por aí vai. Então, assim, ó, eu sou jornalista, né? Então, não posso fingir que as coisas não estão acontecendo. E quando acontece, o jogo grande, que eu digo, me convida pro Maracanã lotado. Quando acontece, não tem tempo ruim, né? Tem que acontecer. Rafael, precisamos de ti. Vai viajar lá pro Rio Grande do Sul, incêndio na Botiquista. Vambora. Então, fui pra ficar 2 dias, fiquei 8. Fui pra cobrir uma enchente... Uma das que eu cobri, né? Foi de 2008. Fui com a roupa do corpo pra ir, voltar, fazer um jornal. Fiquei 48 horas com a mesma roupa. E assim vai, porque é o meu trabalho. Vamos me queixar. Quando mais as pessoas precisam da informação, quando mais eu observo, vejo claramente que meu trabalho é relevante, é importante naquele momento. Então eu tô na profissão errada. O Edson, ele teve aqui e falou isso pra gente. Assim, ele disse que às vezes as pessoas nos veem como celebridades, mas nós não somos isso. Nós somos uns prestadores de serviço. Sim, ele falou exatamente. É importante como qualquer outro. Tão importante como qualquer outro. Nem mais, nem menos. Foi isso que e a gente rala muito, trabalha demais. E nessa correria aí toda, Fará, como é que ele dá com 3 gatinhos em casa? Que fazem fama no teu Instagram. Eles são terror nas redes sociais. Né? Catarina, Antônio e Eusébio. O Eusébio é o que é o pior, né? O Eusébio ele é amputado, o Eusébio. Ele é amputado, né? E asmático. Mas lá em casa, é casa de maluco, assim, né? Porque é o seguinte, o Eusébio, que é o amputado, é o que mais corre. É? Mais corre. Disparado, corre muito. Olha só. Que mais corre. O Antônio, que é cego, 100% cego, todos eles são adotados, né? O Antônio é cego. O Antônio se esconde atrás da porta pra assustar os outros. É o que se esconde. Meu Deus. E a Catarina, que teoricamente não tem, é que mais dorme o dia inteiro. Tá doente. Ela não se move muito, tá tudo certo, é mais devagarinho, mais na dela. Essa história começou com uma ex-namorada. Eu não era gateiro, né? Eu sempre gostei de cachorro e tal. Aí teve uma namorada minha que
que, eu adoro gato, o que tal, então vamos lá, vamos fazer um teste, não tem problema, quando elas querem, elas conseguem. Convence a gente. Eu já falei isso aqui em outro episódio também. A mulherada, então, palavra final sempre. Vamos lá, pega o tempo para adotar, tá. Aí adotamos, aí eu botei o nome de Elizabeth, foi a primeira. A Elizabeth também é adotada. Sim. Aí depois da Elizabeth veio a Catarina, também adotada, direto da rua, as duas. E depois da Catarina veio o Eusébio. Sim. E aí o relacionamento findou. Aí ela levou a Elizabeth. Aí deixou os outros dois. Sim. Não teve nenhuma conversa. Ela levou um, ficou dois. Eu falou o quê também? Fiquei com dois. Porém reclamar, né? Até queria ter ficado com os 3. Né? Aí o que eu pensei? A Elizabeth abriu uma vaga. Aí eu repus a vaga com o Antônio. Então são os 3. É uma alegria, eu gosto demais. Eu gosto, adoro animal de estimação. Eu brinco sempre. Aí ela dizia sempre, como ela dizia? Quem não gostava de... Não é que eu não gostasse de gato, que quisesse o mal, mas eu achava que o gato olhava pra mim e assim, de baixo pra cima, esse gato vai dar um... aqui. Esse gato vai do nada vai vir pra cima de mim. Vai. Então não. Mas aí, cara, bota um siri na sala, eu me apaixono. Então, se botar um siri no meio da sala... Sim. Então, assim, hoje eles estão lá, eles se divertem e eu converso com eles e... muda tudo, né? Muda, é uma alegria aquela casa. Só não... Realmente, não diz que gato gateiro é igual pirâmide, né? Tu vai, quando tu vê, tem 1, 2, quando tu vê, tem 10, 12... É verdade. E vai enchendo. Assim, não, mas eu botei o limite lá. Eu tenho alergia. São 3. Tu tens alergia? Eu tenho alergia pelo do gato. A minha irmã tem. Eu tenho alergia. Daí não. A minha irmã tem. Meu cachorro, Bob, comeu meu rancho. Esse aí foi sucesso, hein, Bob? Bob. O Bob é terrível, comeu a minha comida toda lá. Fracão, e quando é que surge essa questão ali de ser cerimonialista ali, de acompanhar os casamentos? Que é um momento sempre feliz, né? As pessoas vão casar, né? Uma energia maravilhosa. Depois é depois, mas naquele momento ali é sempre hoje em dia está cada vez mais comum, assim, né? A gente observar mais. Antigamente, os casais não se separavam tanto. Hoje não é uma tendência, né? Mas há uma liberdade maior. Sim. Que eu acho que está muito diretamente ligada às conquistas das próprias mulheres ao longo dos últimos anos. Sim. E não me entendam mal. As conquistas são todas justíssimas. Aliás, muitas delas ainda precisam acontecer. Exato. Com certeza. Ainda precisam acontecer. Exato. Mas aliado a isso, a mulher antigamente, ela engolia muita coisa. Sim. E aí, hoje em dia, o quê? Eu não preciso. Vou ficar com... Exato. Não tô sendo bem tratada, não tô feliz. Por que eu vou ficar? Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu não preciso dele pra nada. E tá certo. Sim. E é isso mesmo. É isso aí. Eu sou a favor da felicidade. Eu acho que não tem certo e não tem errado. É claro que hoje, como celebrante de casamento, eu defendo, eu acho que as pessoas elas precisam estar felizes e acho que precisam celebrar momentos. Sim. Eu celebro momentos, eu celebro momentos, né? Momentos importantes, que a gente chama de casamento, mas muitas vezes é uma renovação de votos. Hoje é muito comum, eu faço isso há 8 anos. 8 anos eu tenho essa honra, esse prazer, com muito carinho, de conduzir momentos tão especiais e importantes. Antes, lá no começo, era muito comum ainda namorados. Hoje em dia, é muito mais comum, né? Chama a atenção se já não moram juntos. Sim. Ainda. Então, é a minoria. A maioria já mora junto, já tem, que seja 1, 2 anos. Dia 29, eu fiz um casamento na Praia do Rosa, em Imbituba. O casal estava junto há 18 anos. Uau! E eles moram juntos desde as 2 primeiras semanas de namoro. E eles queriam muito, não tinham feito até hoje uma celebração. Pensei que isso era um casamento? Claro que era um casamento. Mas podia ser uma renovação de votos, podia ser... Eu já tive casais que eu celebrei o casamento e que já estou me preparando para a renovação dos 10 anos. Legal. Legal, né? Legal. Então são 8 anos. Eu sou porque não confunda celebrante com mestre, são coisas completamente diferentes. Então há 20 anos eu sou mestre de cerimônias, de formaturas, empreendimentos, de eventos corporativos, né? De seminários, congressos, palestrantes, há 20 anos. Sim. E há 8 anos celebro casamentos. Começou a convite de um casal de amigos. E fiz, e eu acho que aí começou boca a boca, o cerimonial, tal. E eu vi que estava legal, que a coisa foi, comecei a me apaixonar. E hoje 85% da minha agenda passa pelas celebrações de casamento. Eu tenho casamento marcado para 2025. Legal. Uau, legal. Muito massa. Vou aproveitar que tu falou desse papo de casamento. Aqui no estúdio do Floripa Podcast, tem um podcast que é apresentado por 3 meninas
E uma delas é minha amiga, estudou comigo, inclusive, que é a Juliana Sonsini, queridona, adoro a Ju. E elas têm um podcast que é o Papo de Madrinhas. Elas falam sobre as questões do casamento, né? Sobre a questão de organização e tudo. E fica aqui para as meninas a dica. Acho que o Faraco seria um excelente convidado. Só deixa a gente hypar primeiro, o Faraco seu vídeo, não queima muita imagem e tal. E depois vocês fazem um convite para ele lá na frente. É interessante ouvi-lo, porque ele é um cara bacana e sabe muito sobre casamento. Participa. São 350 celebrações aproximadamente nesses 8 anos. Uau! Todas as regiões de Santa Catarina. No Oeste eu ainda não fiz. Agora, recentemente, recebi um convite lá de Xanxerê. Acabamos não fechando. Recebi um convite recentemente de Joaçaba também, não. Agora da Serra para baixo. Litoral mesmo. Região de Joinville, a Praia do Rosa ali, Tubarão, Criciúma, Araranguá. Bastante. Então, muitos casamentos. Agora, mês passado, setembro para outubro, eu fui uma vez a Curitiba, fui uma vez a Maringá. Celebrar casamentos. Sim. E fiz 2 casamentos fora do país. Um em Santorini, na Grécia, e outro em Cancún, no México. Poxa, Que demais. E é muito legal. E é isso, assim, ó. Eu vou celebrar um casamento, esse de Maringá. Fui celebrar um casamento no P12, aqui em Florianópolis, de um casal de Maringá que queria casar aqui. E muita gente de Maringá veio. E um casal de padrinhos, né? Viu a cerimônia. Aí, em 2019, me liga uma cerimonialista de lá. Não sabia quem era. Rafael, tudo bom? Aqui é a Thaís, tal, cerimonialista do casal, tal. Também não sabia quem era. Eles assistiram uma celebração tua há 2 anos, no P12, em Jurerê e tal, não sei o quê. E falaram pra mim, olha, nós queremos um celebrante lá. Te vira? Traz o homem. Traz um homem. Manda Então eu ele. preciso da tua agenda de março de 2020 até agosto. Me passa as datas que tens liberadas, porque de acordo com a tua data, eu vou fechar os outros fornecedores, a banda. Sim. Olha, quer feedback melhor em relação ao teu trabalho? Sim. Só que aí veio a pandemia, adiou para 2021, agora em 2022, em setembro, a gente fez o casamento lá em Maringá. Foi muito legal, muito especial. E assim vai fazer um em Balneário Camboriú, e o casal vê um casal de Jaraguá do Sul. Aí tu vais pela primeira vez a Jaraguá, a cerimonialista gosta. Aí a cerimonialista de Jaraguá começa a te indicar em Jaraguá. Sim, para outros. E assim legal, vai. Então sim. faço muito na Serra do Rio do Rastro, nossa, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Joinville, Praia do Rosa, a Grande Florianópolis, e assim vai. E é muito legal. Energia boa, é muito gostoso de fazer, é muito especial. É um momento muito especial. É muito especial. Por mais que eles se matem depois, tá tudo certo. Isso aí é Que a gente torce, casamento. né? Pra que não aconteça. Pra que né? não acontece. E as palavras colocadas ali também são pra verdade. isso. Faracão, é o seguinte, eu te acompanho há muito tempo. A gente passou a conviver legal lá no nosso time, no Chucrute, né? Que inclusive a gente, se tiver um amistoso com entre aspas lá do Cláudio Monteiro, eles não têm chance contra a gente, né? Entre aspas? O nome do Vou abrir uma time. aspas então aqui. Sem chance, né? Cláudio Monteiro joga bem. Ele falou aqui que ele incomoda. Ele Já jogou mais. Já jogou mais. Mas não. Não, né? Contra o Chucrute não tem essa, né? O Chucrute completinho? Completinho. Não. É ele, o Davi, aquela turma toda? Isso. Davi também Bom jogador. Bom, mas aí o Davi, um bom finalizador de média distância também. Mas ali nós temos o Faraco na Mas aí volante, cola um volantinho de passadas largas Não acima tem como, dele, né? com uma vozinha no ouvido. Mas mesmo te acompanhando e falando contigo e O time é bom, mas É. estamos à disposição, né? É bom que se Sim, diga. então estamos, né? Mesmo falando contigo toda segunda e a gente se divertindo junto, eu fiquei hoje aqui impressionado com a tua comunicação, assim. Me impressionou. Foi uma aula aqui pra gente. Foi mesmo. De comunicação. Eu acho que eu falei demais. Não. Não. Cara, foi uma aula de comunicação. A gente podia ficar contigo aqui, né, Maria? Ou te Ficaram ouvindo. contentes com esse monólogo? Então? Porra, não, foi maravilhoso. É que hoje a gente passou todos os horários, todos que a gente podia. Que loucura. Pra chegar, pra tudo. Mas é que também São Pedro hoje não foi não o que ele colaborou. falou. Ele saiu de casa, ele veio no podcast, Sim. ele viu o jogo do Brasil fora, acabou com fez tendo problema. Hoje ele veio Cara, de aqui a gente é meio faraco também. A gente estuda um pouco o cara fora, mas aí a gente deixa a coisa fluir aqui. A gente vai batendo um papo, não fica com pautinha. Não tô reclamando e nem criticando quem faz, porque tudo bem. É só porque é o nosso jeito. É de cada um. Mas a gente aqui, a gente vai trocando ideia, a gente vai se divertindo. Um Vai jeito entrando... mais leves, né? O Vai. jeito mais leve. Ó, dinheirinho pra nós depois aí pra ajudar na estrutura aqui. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Querido, então assim, porra, muito
muito obrigado por ter vindo, por atender o nosso pedido, demais. por vir aqui abrilhantar o podcast. Tá sensacional, cara. Imagina, que bom que gostaram. Fiquei super feliz também em receber o convite e poder vir dessa vez, né? Porque Demorou um pouquinho. a gente vem namorando já há alguns Mas ele meses, veio. né? E agora deu tudo certo. Mas foi muito gostoso, sim. muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E se for realmente, né? Estamos contando. Estamos na regressiva, que seja Temos realmente um só o fato, fim né? de uma temporada. De uma temporada. Sim. E que ela volte, porque eu tenho acompanhado os programas, as conversas são gostosas, deliciosas, são leves, de certa forma. Realmente são. E que bom, né? E vou estar sempre à disposição de vocês. Obrigado mesmo, fiquei muito feliz. Espero que a turma, A gente que turma agradece goste e e tenha esperamos gostado. que você volte também. Amém. Volte, Convida que eu venho. É? Então tá. Então o convite já tá feito. Tá bom. Tá bom? Vamos achar a Na data próxima certa. A temporada. próxima temporada, 2023, 2023, temporada 2 do Que Confusão, estaremos aí. Com muito mais histórias pra contar. Ah, Com com certeza. Com certeza. muito mais confusões. Exatamente, Tem é o um que a monte de gente história gosta. aqui que a gente não tirou do homem ali, né? Mas só a última no Pinga Fogo. Romário ou Ronaldo? Ronaldo. É? Rápido, vice? Não pensou nem duas Ronaldo. vezes. Pergunta pra mim. Romário. Romário. Nossa, ele não precisou nem... Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? É difícil, né? Eu sei que, São hoje, características. hoje a gente vive num momento que a gente mistura muitas coisas, tá tudo muito politizado, e aí o Neymar se posicionou nesse momento, que é um momento mais complicado. O Ronaldinho, eu acho que marcou mais. Sim. Eu acho que ele tem um peso maior, foi eleito o melhor do mundo. Eu acho que o Neymar falta ainda a cereja do... Sim, que talvez seja a Copa do Mundo com a seleção brasileira. pode ser. Pena que se machucou e tal. Agora, a importância do Neymar e a história que ele construiu nos clubes e na Sim. seleção brasileira, tudo isso é incontestável. Então, Sim. assim, não Eu tem... até, eu fui deselegante aqui também, né? Romário ou Ronaldo? Não vi. Eu sou novinha. Ronaldinho e Neymar? É. Eu depende. Se for meia, eu quero o Ronaldinho. Se for atacante, eu quero o Neymar. Os dois juntos, né? No mesmo time. Os caras jogam muito. Eles são um outro nível. outra O coisa. problema é que o Ronaldinho tinha o extracampo dele, mas o extracampo dele sempre foi carismático. Sim. E o Neymar sempre trouxe pra cima dele um holofote desnecessário. Então, Exato. gestão de carreira... Não vai dizer que a E o gestão Neymar de tá em carreira do outro momento Ronaldinho é também. sensacional. Sim. Tanto é que parou cedo. Sim, sim. Parou cedo. Mas é diferente. O Ronaldinho, fora das quatro linhas, fora do campo, ele era molecagem. Sim, sim. E o Neymar às vezes se mete muito em confusão. Mas traz talvez a molecagem do Ronaldinho, se fosse no tempo das redes sociais agora, Pode seria ser. prejudicial também, Pode né? ser, pode ser. Mas uma reflexão, Neymar, tô torcendo muito aí pelo Brasil, né? Estamos todos. Esperamos Brasil. aí que o Brasil traga o Hexa, porque a gente gosta de futebol. Demais. E iria premiar o Tite, que é um treinador espetacular. Bom também. Uma geração boa ali, que a gente tava falando antes, de Casimiro, Thiago Silva, Marquinhos, grandes jogadores. Gente, e assim, ó, pô, eu fico felizão. Hoje eu fiquei feliz de receber um amigo, um comunicador extraordinário. Aprendi muito vendo o Faraco ali, certeza. falando ali. Falou mais que eu hoje, pra tu ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia. Foi o que mais falei dos convidados até hoje. Talvez. O último não. O último contou bastante história também. Contou Isso- muita Que história. problema. Que confusão. Mas é um querido, é um querido. Querido, meu adoro amigo, ele, inclusive. Adoro ele. É. E aí, Mariazinha? Falou de mim? Falou? Disse Falou. Falou bem? Falou Não bem. chegou a tempo da entrevista, mas ele falou Falou muito bem. bem. Ele disse que vai entrevistar o Bonitão, o Faraco. Eu gostaria muito de entrevistar, mas tudo bem. Eu fico o convite. Outro dia ele vem aqui. Ele ia polemizar essa mesa aqui com a gente hoje. Ele quer fazer pinga-fogo. Vamos ver. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver, né? Mariazinha, E aí, meu amigo? mais um pra conta. Mais Não sei se o último, penúltimo ou o último da temporada. Não sei. Temporada, galera, não é encerramento do Que Confusão. É? É. Então tá. Então, pra continuar aqui confusão, o que essa galera tem que fazer? Vamos lá? Se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho, deixa um comentário e siga a gente em todas as redes sociais. É isso aí, galera. E continua acompanhando aí. E por favor, né? Talvez tenha mais. Será assim. Forte abraço, valeu! Tchau!